Bate uma foto dela batendo Não claquete. deixa o dedo embaixo. Bom dia, galera! Eu acho que é o primeiro podcast de manhã do ano. Reunidas no momento especial. Reunidas nesse momento especial de fim de ano, no último dia útil. Sejam todos bem-vindos. Vai ser um papo bem legal, bem gostoso sobre RH. Obviamente, né? O que a gente faz de melhor. Nossa consultoria tá aqui hoje todas juntas nesse último dia de fechamento pra gente olhar o ano inteiro, olhar tudo que aconteceu esse ano. É um momento bem legal pra mim, porque tá todo mundo aqui junto, então... Faz pouquíssimo tempo, tava só eu e a Nath, pouquíssimo tempo mesmo, né? Literalmente um ano. Oh, meu Deus! Isso realmente mostra que estamos ao final e ainda começa a dar um tilt. O cansaço de final de ano. No grupo ela me chamou de Dani. Que nem minha avó, trocando tudo. Essa semana eu esqueci o celular 2 vezes em casa. 2 vezes, eu nunca saio sem nada. Esqueci na terça e esqueci ontem, cara. Não, bizarro, tá foda, esse ano foi cansativo. Mas foi bom, foi bem bom. Então, que nem eu tava falando da Dori, tá? Adoro. Cara, e faz um ano, literalmente, né? Que a gente tá sozinha? Que a gente tava sozinha, um ano atrás, a gente tava só eu e tu, a gente tava selecionando a Nath. Montamos a proposta. Mas assim, por conta da pandemia. Porque quem veio antes... Por conta A da Dani. pandemia. Eu estava antes. É que eu entrei e tinham 4 pessoas. Aí começou a pandemia, toda aquela questão incerta, e daí a Dani se afastou, daí algumas pessoas saíram também, ficou só eu e a Mi, basicamente, ano passado. Então, acho que foi esse processo também de perder pessoas e depois as pessoas voltarem, e isso também foi muito legal, né? E foi um ano louco, né? Porque foi um ano que aconteceu um monte de coisa, a gente se reinventou pra caramba em 2020, inclusive, né? Foi um ano de pandemia, mas foi um ano que teve resultado até. Mas foi um ano de muito trabalho, de muito medo. Eu acho que eu nunca senti tanto medo na vida, assim. No início da pandemia, eu lembro que deu o start, eu fiquei 2 dias paralisada em casa. Aí eu subi pra minha vizinha, assim, que era meu ponto de apoio. Aí eu falei assim, amiga, eu acho que eu vou falir. Aí eu tava branca, assim, e ela falou, não, calma, quanto de dinheiro tu tem no caixa? Quanto dinheiro tem na poupança? Dá? Eu falei, dá. Porque a gente tava achando que a pandemia ia ser 2 meses, né? Eu falei, não, de boa. Aí começou aquele bafafá total, o que tem que fazer, o que tem que fazer, o que podemos fazer antes pra não dar merda daqui a pouco. Daí eu pensei, cara, vamos ver o que o governo tá oferecendo. Na época, acho que começou a oferecer um pouquinho de coisa. Eu falei, cara, então vamos parar tudo. Todas as nossas vagas foram colocadas em stand-by. Eu acho que na quarta-feira a gente perdeu uns 2 clientes recorrentes, assim. Aí eu pensei, pronto, minha carreira acabou, meu mundo acabou. Eu tava assim... Mas sempre quando tem um problema, a gente fica com foco na solução, né? Cara, a gente fica com foco na solução. E uma coisa que eu sempre falo é assim, vamos fazer as coisas rápidas. Se errar, a gente faz um piloto, depois volta. E aí eu lembro que logo na hora eu já coloquei uma de férias, outra reduzi, a Dani a gente deixou o contrato de lado e falou, tá, vamos ver agora o que vai acontecer. E aí em agosto só que começou a voltar a vida pra gente. Em agosto, assim. E o bom que foi, acho que na segunda quinzena, ali pelo dia 15 de março, né? Um negócio assim. Então o nosso mês de março ficou tranquilo, deu impacto nos outros. Em agosto começou a viver e ainda deu um resultadinho, assim, no final. Mas o mais massa do resultado em si é tudo que a gente mudou com isso, né? Porque a gente começou a trabalhar em home office. Quem diria que a gente RH ia trabalhar de fato em home office, né? Não, se a gente pensasse em processos, né, outros anos que seria o dito normal, a gente nunca ia imaginar, não, tudo bem, a gente faz entrevista online, a gente, né, faz aplicação de teste para avaliar perfil comportamental online, era uma coisa que podia acontecer, mas em casos muito remotos, né? Remota, dinâmicas online, integrações online. Teve cliente que contratou a gente já na pandemia, tudo online, 100%. Hoje são poucos até os que a gente tá presencial, né? Imagina, eu comecei a trabalhar com RH, sei lá, acho que faz 15 anos. Na época já existia computador, já existia internet, tava tudo muito massa. Mas ainda tinha aquele mito do presencial. Quando eu fui pra Distro, em 2007, já tinha uma pegada de alguma coisa online. Mas a empresa não era mega moderna pra isso. E se falasse assim, vamos implantar, que era um pedido, geralmente, dos colaboradores, vamos fazer home office, ou um híbrido, né? Alguns dias da semana presencial. Eu me lembro de um cliente que a gente atendia, ele falou, não, de jeito nenhum, a galera não vai produzir, não vai entregar. E os resultados com a pandemia foram totalmente diferentes. Inclusive, uso de tecnologia, né? Falava que não. E meu Deus, o que tá legal nesse ponto, assim, né? Agora todas as empresas, o que a gente faz? A gente vai voltar híbrido, a gente vai continuar 100% remoto. Ontem até um me perguntou assim, o que a gente faz? A gente tá com o escritório, ninguém vem. Daí eu falei, eu também tenho escritório lá, queria uma vez na vida, outra na só pra decorar pro Natal. Isso é bom. Também, né? Mas é legal, porque assim, pra mim, pelo menos, o escritório foi uma conquista, né? Quando eu comecei com a consultoria, eu tinha o escritório, mas eu usava como clínica.
Então eu trabalhava de dia na distro e trabalhava de noite na clínica. E aí fui montando, era tudo móvelzinho solto, assim. E quando eu saí da distro, veio um convite de um fornecedor nosso para trabalhar com RH aqui em Floripa. E aí eu falei, minha ideia não era continuar fazendo isso, eu queria estudar para concurso e clinicar, né? Queria não, era o que eu achava que queria. E aí quando eu saí da distro, fui para esse outro cliente, que foi o primeiro cliente nosso, a Segware, então eu fiquei 4 horas lá. E a gente já começou nesse modelo de fazer assessoria, implantar um RH mesmo nas empresas com pouco tempo, mas a gente sendo referência de RH. Porque eu gostava muito desse contato, eu gostava muito dessa proximidade, né? Pra mim não fazia sentido abrir uma vaga, trabalhar à distância, não conhecer a empresa, pegar um formulário e falar assim, agora eu vou contratar esse formulário, né? Nunca fez sentido. E eu tava numa aula de Gestalt-terapia na faculdade. Não, era psicologia da Gestalt. Não, mentira, era filosofia Antropologia filosófica. Antropologia filosófica. Isso aí, Nossa. Terceira fase. Eu sei também. As primeiras Né? disciplinas. A Adri era minha veterana. Foi. E aí eu pensei assim, ele tava falando de Merleau-Ponty, eu acho, e aí ele falou contato. Aí eu falei, contato. Esse vai ser o nome da minha empresa. Não sei o que vai ser, imagina, tá na terceira fase. Não sei o que vai ser, mas quando eu tiver uma empresa vai ser esse nome. E aí quando eu abri a clínica, eu botei contato, psicoterapia e avaliação psicológica, porque eu já trabalhava com avaliação psicológica, já gostava. E aí se lançou. E na época, eu passei para um colega meu fazer o logo, então ele fez um logo que é esse logo aqui, da caneta até. É um logozinho com um símbolo da psico, que parece uma coroinha às vezes, e com o Czinho atrás, com umas ondas que vai reverberando, né? E esse logo ficou com a gente até esse ano. E foi muito legal, porque ele acompanhou e fez sentido durante 10 anos de empresa, um pouquinho mais. Quando ele mudou de psicoterapia e clínica pra RH, a gente mudou e deixou ele pretinho pra ficar mais tchan, né? Antes era laranja com azul. E aí esse ano, depois de todas as mudanças e transformações que a gente teve, eu pensei, não, faz muito sentido a gente atualizar o logo, né? E foi uma resistência, porque imagina, pra mim, mexer com a identidade visual da empresa ia mexer com um monte de coisa. Mas fez muito sentido nesse ano, que eu mexi muito comigo, com a minha casa, com todos os processos da empresa, foi tudo muito orgânico, assim, né? Nos últimos anos, mas esse ano foi muito marco. E aí esse ano também a gente fez coisas na empresa que a gente nunca tinha feito antes, né? A gente sentou todo mundo junto, revisou a missão, Imagina, né? Tu revisar a missão assim, pra que a minha empresa serve, né? E colocar tudo na roda e a gente fez isso. Não, engraçado tu dizer isso, né? Eu tava aqui refletindo sobre essa questão. A pandemia, ela nos afastou fisicamente, né? Por conta de cada uma trabalhar na sua casa. Mas, assim, concretamente, a gente viu que a gente se aproximou pela necessidade de se falar mais, de contato, pela necessidade de contato mesmo, né? E eu vejo muito isso, Mi, assim, né? O teu desenvolvimento, a tua entrega, né? De realmente falar, não, é o momento de... o mercado aquecido nesse sentido, né? As empresas cada vez mais entendendo que gestão de pessoas, a experiência das pessoas é importante. E hoje a gente consegue olhar para trás, ver realmente, né, o salto que a gente deu em relação a processos, rever nossa cultura, né? O quanto realmente a gente quer que esse contato que a gente tem no dia a dia também seja inspirador dentro das empresas, né? Não é só orientar, né? Falar o que deve fazer, mas realmente trazer o quanto é importante ter essa proximidade com as pessoas, porque a gente faz muito mais do que RH, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Ano passado a gente não tinha esse contato, a gente tinha o contato presencial, trabalhava todos os dias juntos, mas a gente não tinha essa troca, né? Não era tão forte. E esse ano a gente tá longe, tá cada uma num lugar e algumas continuam no presencial para tocar alguns processos que são necessários com alguns clientes, mas a proximidade que a gente desenvolveu nos encontros mensais, às vezes, em time, foi muito grande, né? E foi isso que nos ajudou a estruturar processo, a estruturar a nossa nova cultura, né? Ou a ressignificar a cultura da empresa. Então, isso foi muito... o tempo de qualidade, né? Porque antes ficava junto, mas não ficava. E eu nunca ficava e não conseguia estar disponível de forma nenhuma, né? Exato. E aí, isso aconteceu, na verdade, a gente começou a se organizar quando a Dori voltou pro Rio Grande do Sul. E aí, uma vez por mês, ela vem pra cá. E aí, a gente começou, cara, uma vez por mês, vamos aproveitar essa uma vez por mês dela aqui, então, da melhor forma, né? E a gente começou a criar o KR, avaliar a cultura de forma geral, avaliar os resultados, olhar um pouquinho mais pro que a gente estava entregando, pro que precisava melhorar de uma forma consistente, né? E não sei pra vocês, assim, mas pra mim e pra muitos empresários que eu conheço, uma das coisas mais foda que tem é manter a constância. É fazer reunião certinho, fazer um ano certinho, fazer tudo muito cadente, né? E uma coisa que eu vejo bem forte é que
pela primeira vez, assim, né, eu acompanho já a consultoria há algum tempo, a gente conseguiu colocar em prática, dentro do nosso negócio, o que a gente executa para os clientes, né? Então, assim, vamos olhar para indicador, a gente faz isso com muita naturalidade para os clientes. A gente vai lá e diz para eles, não, a gente precisa fazer isso. Não, esse profissional aqui não, esse perfil RH aqui. também é número. Isso. A questão, né, da necessidade de mensurar. Então, eu vejo que a gente deu, eu até me arrepio, eu vejo que a gente deu, assim, um grande salto. E essa coisa antagônica mesmo, tipo, a gente tá longe, mas isso aproximou muito a gente. Vamos olhar pra dentro. Por que você tá chorando, Dani? Eu não tô chorando. Não estou chorando. Chora, Dani! Ela chorando brinquedo. Mas Chorar vende. Da Ibope, né? Mas é aquilo que a gente falou na imersão, né? Quando a gente não tem, ou quando a gente perde, a gente dá valor. Porque no automático, tipo, tô indo pra consultoria, beleza, eu vou trabalhar o meu, vou trabalhar o teu, dar um bom dia, tomar um café e tal. Mas a distância criou a necessidade de olhar pra Dori e falar, Dori, cara, me fala um pouco mais de ti, porque a gente não tá nesse dia a dia que tu pode sentar e falar, ontem... Cafezinho, né? Ontem eu fui dormir tarde e tal, troca aquela palavra. E não, né? Essa distância fez a gente se aproximar, então eu vejo isso muito forte. Além de trazer essa cultura de o que a gente implanta no cliente, trazer pra gente. E faz diferença. Quando a Adri entrou, a gente ficou ali uma semana, isso também nunca tinha feito antes. A Adri entrou, eu falei, cara, então vou planejar a entrada da Adri, e ela falou, fica comigo mais perto no início, né? Lembra? A gente ficou ali no onboard um tempo juntas na consultoria, acho que foi todo dia de manhã, uma semana. Tudo de máscara. Foi a primeira semana Foi, isso. né? Era uma proximidade de máscara, não sabia se a pessoa tava gostando ou não sabe se tá rindo. Mas eu chegava e a gente ficava ali, acho que uma meia hora falando de baboseira, fazendo café, conversando, falando de tudo, mas menos trabalho. E aí quando a gente chegava assim, então tá, beleza, agora vamos trabalhar. E aí baixava a cabeça. E no home office isso não tem? Até foi um dos motivos que a gente resolveu fazer a imersão, né? Que a Dani comentou assim, eu faço há 1000 anos com todos os clientes. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado em fazer com a gente. E surgiu de um encontro nosso de fechar a OKR. E a gente falou, beleza, se a gente atingir tudo que a gente quer no ano, vamos pra onde, né? Aí veio a ideia de Vegas. Aí a gente pensou, bom, esse ano não vai dar. Então vamos pro Beto Carreiro. Deus, foi bom. E aí, a ideia de Beto Carreiro era se divertir, que é uma das coisas que eu acho que mais traz felicidade, assim, a diversão traz felicidade e vice-versa. E fazer uma outra imersão daí sim, olhando para números, dados, análises, que foi no dia seguinte que a gente fez. E isso a gente faz com os clientes também. Vamos parar 4 horas, 8, quantas forem, pra gente olhar pra nossa empresa o tempo inteiro, né? A gente fez isso com o cliente também, né? Que foi super legal. Exato. Eu vejo muito da nossa essência, assim, né? A gente faz muito, mas a gente tá nos bastidores. Que eu acho, o nosso papel enquanto consultoras, né? A gente orienta, sugere como fazer, às vezes vai lá e diz, não, tem que ser assim, não só sugerir, né? Ir um pouco à frente, assim. Então, esse momento de a gente olhar para o nosso negócio nos estrutura e também traz uma visão mais ampla para dizer para o cliente, não, eu sei como é porque eu pratico isso de fato na minha empresa, né? Vai trazer exemplos, né? Quando tu traz a vivência com outros clientes, daí tem uma... E o OKR, eu consegui aplicar comigo mesma. A verdade! Na tua imersão pessoal. Ela fez a imersão pessoal! No sítio. No sítio, sim. E aí foi onde eu parei e pensei, cara, se uma empresa, né, ela tem todos os momentos, a gente também tem que ter. Então, aplicar o OKR ali pra mim, não necessariamente só no dia a dia mesmo, mas eu consegui incluir as coisas profissionais, pessoais, ter um equilíbrio. Senão a gente também fica, tipo, tô só cuidando do pessoal, tô só cuidando do profissional. E quando junto os dois na OKR... Conta da tua imersão. Eu ia dizer, fiquei curiosa pra saber mais sobre isso. Qual é o objetivo e quais são os resultados chaves? Foi o Think Weekend da Nath. Foi. Inspirado pela Mi. Que eu me inspirei pelo Bill Gates. E mas tá sempre bom. tem alguém pra inspirar. É muito bom citar referências, né? É muito bom a gente respeitar de onde vem a fonte. A Mi postou, né, que ia fazer o Weekly. É isso sem falar. Não, é uma Think Weekend. É um final de semana do pensamento. O Bill Gates, ele fazia uma Think Week. Ele ficava a semana inteira pra estudar. Ele não tinha tempo, então ele falava, cara, tudo que eu não conseguir ler, estudar, eu vou ficar uma semana só focado nisso. Daí eu botei pra minha realidade um final de semana. Né? E foi assim, pra mim foi o final de semana olhando pra livro, curso e ficando no meio do mato pra focar nisso, né? Mas fala tu, Nath, como é que foi pra ti? E aí eu peguei, gostei do lugar e falei, é isso, vou lá também. E aí fui, só que o meu foi o contrário, não levei notebook, não levei nada, eu falei, vai ser um foco em mim. Tinha até uns livros lá que eu queria ler, levei. Mas aí, vamos lá, o que eu fiz? Levei post-it, levei canetinhas, agenda.
e papéis e tal, eu comecei pela análise SWOT. Pessoal. Isso. Qualquer dúvida eu recorri ali no YouTube, tarará. Fiz a análise, consegui, né, forças, fraquezas, oportunidades, ameaça, pegando aquele modelinho que a gente fez lá juntas. E aí depois disso, eu não fui pro OKR direto. O que eu fiz? Esqueci. É porque o momento era tão de entrar É, que, né? E isso. depois vinha, né? Isso, aí eu fiz a análise. lógica. A análise SWOT é muito massa, uma ferramenta de coaching que eu usava o tempo inteiro, uso o tempo inteiro em mentoria, né? Porque fazer pra empresa é fácil, agora pra fazer pra ti, e tem uma forma também que a gente pode fazer recolhendo feedbacks através dela, né? Ah, e aí... Categorizou ali. Isso, aí depois eu Isso, separei aham. certinho. E aí eu juntei com uma outra atividade que eu tinha feito de pedir para 5 pessoas mais próximas minhas qualidades e meus defeitos. que legal. Boa. E aí eu coloquei ali o que tava, né, ponderando ou não. Aí depois sim eu fui pra OKR. Aí eu coloquei lá que eu quero ser a mais gostosa, porque é o meu plano, né? Esse é o pro teu ano que objetivo vem. do ano? Isso, que é o mais boa. pessoal, eu quero ser a mais gostosa de todas, eu vou pra academia. Bora! É, e aí eu destrinchei lá, cada uma tem... Inspirada na Mi também, que tá no Inspirada na minha. Exatamente. Detox de Tô todo no dia. crossfit na água aqui. Deus tá vendo. E aí, 3 KR, né, Uhum. pra lidar aí no ano. Tá bom já. Boa! Conte com a gente para alcançar esses Vocês estão objetivos. lá, preciso. Me inspirei no teu. Me inspirei. Vamos ver. Talvez eu não queira ser a mais gostosa, mas a mais saudável, assim, né? Boa. Cara, e o OKR pessoal é muito legal, porque na consultoria, volta e meia, os gestores vêm perguntar dúvidas de como desenvolver as pessoas. E aí a gente lembra daqueles tradicionais PDIs, né? E eu sempre falo pra eles, vocês trabalham com OKR? Aí eles falam, trabalhamos. Então tá, então você já sabe fazer o OKR da empresa, façam, pessoal. Façam OKRs trimestrais para desenvolvimento trimestrais das pessoas, né? Por quarto, e para que a pessoa não fique com um plano gigantesco durante o ano para ter que fazer milhões de coisas, milhões de atividadezinhas que talvez nem levem a um resultado específico. Mas sabe o que eu penso, assim, a maior dor das empresas é essa, né? Não, eu contratei e tal, mas eu preciso reter o que eu faço, né? Diminuir o desempenho e tal. E aí a gente Reter é uma fala... palavra que eu tenho um abuso. O quê? Avaliação de Reter? desempenho? Não, também, mas retenção. Ah, Cara, sim. não é uma prisão, a empresa não é É, pressão. tem isso, essa expressão não também, retém né? Mas Essa então, falação. mas então, vem ao encontro do que eu tava falando, terminando meu raciocínio. É justamente o que a gente cada vez vê, né, no mercado de trabalho, é as pessoas não terem clareza daquilo que elas querem fazer, né? Algo que vem lá de trás, o que vai fazer? Ah, eu vou escolher porque dá mais dinheiro, ou enfim, né? Ou porque meu pai fez e tal, e aí... Mexendo Maioria- porque nasci. Ah, é pra falar do porquê nasci, vamos lá. Pode falar? Não, mas concluindo meu raciocínio, é muito comum quando o líder quer pensar em desenvolver e a resposta tá dentro da pessoa. Porque a pessoa nem quer olhar Ela, pra às vezes, ela nem para pra pensar. Por que nasci? Exato, né? Mas assim, por que escolhi essa empresa? Quais são os meus talentos? E cada vez mais, é clichêzão falar isso, mas o autoconhecimento é o que tu foi fazer. Tudo, gente. Todos os recursos e as respostas estão dentro da gente. Por que vocês escolheram RH? Vocês sabem responder? Porque a pergunta que eu mais respondi na vida foi por que eu escolhi psicologia. Inclusive, Eu foi a primeira sei, pergunta RH. do curso, tudo. Sabe Com responder? certeza, pelo dinamismo, os desafios. Porque, assim, claro que a gente tem um feeling, tem um jeito de tratar com as pessoas e gosta de trabalhar com pessoas. Mas a rotina é diferente, a rotina de trabalho, né? Uma coisa é você atender na clínica, que é uma rotina de trabalho um pouco mais monótona, digamos, né? Porque Zero tu fica... dinâmica, né? Exatamente. Tipo, tu ficas numa sala, tu recebe teu paciente, né? Então, assim, o RH, tu resolve todo tipo de situação, desde trabalhos criativos, ter que fazer apresentação, né? Ter que... O próprio relacionamento, né? Que tu tem que ter com as diversas camadas Sim, ali dentro da empresa. Né? ter que saber se comunicar com pessoas muito diferentes, diversas, fazer entrevista, Dá um fazer suporte relatório. clínico, às vezes. Sim, claro, mediação de conflitos. Então, é um trabalho muito rico, assim. E que tu vê um resultado rápido também. Imagina, você selecionou um cara e ele se destacou muito naquela empresa e trouxe muito resultado. Assim, cara, é uma felicidade, é muito massa isso, sabe? Então, por esse retorno, assim, é motivante pra mim. Tu nunca clinicou? Eu fiz o estágio obrigatório na UFSC, mas não é o meu perfil, assim. Cara, eu amo clínica Eu até não hoje. gostei, assim. Então, eu sinto necessidade disso, de fazer de tudo. Desde sentar, fazer planilha,
né? Fazer cálculo, que eu gosto, fazer apresentação, processos, até lidar com as pessoas, conversar, mediar conflitos, fazer entrevista. Então, é isso. Eu acho o nosso trabalho muito rico, sabe? Então, mais por esse lado, eu escolhi a parte de RH. E o teu trabalho é mais dinâmico também, né? A gente contratou a Adri esse ano. Meu Deus. A gente tá criando tanto uma confluência aqui. Tô parecendo minha mãe, troca o nome de todo mundo. A minha avó falava o nome dos netos até chegar no meu. Eu troco o nome dos meus filhos, tudo. Os filhos. Mas o caso da Adri esse ano foi um case pra gente, porque eu conhecia a Adri já da faculdade, mas a gente nem se falava e tal. Daí um dia eu fiz uma entrevista com ela pra entrar na nossa equipe pra ficar num cliente, e aí não rolou. E aí, não sei porquê, eu me lembrei dela esse ano. E eu aí... sei por quê. Por quê? Porque a gente tava olhando pra exatamente o Projetos, que ela entrega. números. Que é não olhar pra tava resultado, número, pensar no Sim. escopo que era o... Só que não tava no planejamento. E eu acho que em algum momento de que a gente tava fazendo isso, eu senti a necessidade e pensei. Aí peguei o telefone da Adri de novo e falei, tá, vou ver qual é. E a Adri já trabalhou com tudo de RH e aí tava na Softplan um tempo atuando como gerente de projeto, né? Isso. E aí eu pensei, cara, eu acho que tá na hora, assim, vamos arriscar. Não tava no planejamento, eu pensei, pô, a gente é uma consultoria pequena, como é que vamos contratar alguém focado em projeto, né? E aí eu falei, não, tá, só vamos. Tem dinheiro esse ano, vamos. Não tá, mas vamos que vai dar certo. E foi muito louco, porque a Adri tá com a gente há 5 meses. Eu entrei no último dia de agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Imagina, é pouquíssimo tempo. Parece que ela faz parte da equipe sempre, assim, né? E a gente já começou a ver um monte de resultado de agilidade mesmo. Não agilidade no sentido de fazer rápido as coisas, mas no sentido de revisar tudo o tempo inteiro, otimizar, errar rápido. Trazer metodologias ágeis. Trazer método, trazer análises mesmo e ações através das análises, né? Então foi tudo muito rápido, assim, porque a Adri conseguiu, em algum momento, olhar para planilha, olhar para dados, olhar para vagas, olhar para gestores, para processo. Esse ano a gente criou vários playbooks que a gente nunca teve, né? A gente tinha uns que a gente tinha criado lá atrás, mas tudo vai mudando o tempo inteiro. E um dos meus OKRs era... Um dos meus OKRs não, né? Quando a gente não tava implantando a metodologia de forma global, eu tinha feito lá um testezinho de falar que o meu OKR era ficar feliz um mês na Itália. Pra que eu pudesse sair e a empresa ficasse rodando 100% o tempo inteiro. Um mês feliz. Um mês feliz, né, Itália? Que não adianta eu ficar lá um mês preocupada, Lá um mês cheio de problema. Objetiva. E agora a equipe tá um misto muito legal, né? Tem profissional bem sênior, pleno, júnior, gestor de projetos. A gente tá com um mix de tudo e todo mundo formado em psicologia, que nunca foi necessariamente um requisito nosso, né? A gente já teve gestor de RH trabalhando também. Mas a gente tem essa diferença entre todo mundo. Os nossos perfis do DISC, por exemplo, são completamente diferentes, mas tem um encaixe muito legal, São né? complementares, né? São complementares. Engraçado, tu perguntou, né, o que fez escolher o RH. Eu fiquei pensando, eu acho que eu tô, assim, fora da curva, né, no sentido de necessidade de escolha do RH. Como eu tive filho muito cedo, né, com 18 anos, eu já tava na faculdade, eu falei, cara, eu preciso entrar num estágio pra eu ser remunerada de cara, porque assim, não posso atender na clínica, não posso fazer orientação profissional, mas eu posso ser estagiária de RH. E quem trabalha no RH sabe, é um bichinho que pica e vai. É um vício, né? Eu não perdi a essência de olhar para o humano, né? Por isso que eu tenho paralelo o meu projeto do Porquê Nasci. Me deu espaço, vamos lá, né? Não, pode falar, eu acho legal a gente olhar pra isso, assim, né? Porque, por exemplo, eu quando comecei a RH, eu já clinicava e fiquei fazendo as duas coisas juntas, porque só a RH me dava, eu sentia falta da clínica e da clínica eu sentia falta do RH. E mentorias hoje é muito disso, o trabalho com grupos é muito disso, né? E o Porquê Nasci é um trabalho com grupo pra ajudar as pessoas a acharem seu propósito, que é o que a gente faz nas empresas. Então eu acho muito legal a ideia, assim. E aí eu escolhi isso, é um bichinho que pegou, né? Me encontrei nisso e hoje eu vejo que não é à toa que hoje a gente tem uma equipe que trabalha nas empresas e somos psicólogas. A pandemia veio só para potencializar e mostrar pra gente o quanto saúde mental é necessário, né? O quanto as pessoas realmente precisam olhar para isso. E o serviço da psicologia aumentou aí, não posso dizer referências, mas, né, aumentou absurdamente, inclusive em atletas de alto rendimento, né, não só dentro das empresas, mas, né, a ginasta lá falou, cara, eu não vou pra final, eu abandono aqui porque eu preciso cuidar da minha mente, né. Mas isso até pra área legal, empresários de alto rendimento ver que precisa da psicologia pra dar um... Então, a nossa área está sendo valorizada, não só assim, a psicóloga, não. Inclusive, teve, né, um conflito entre administradores e psicologia. Muitos anos atrás rolou lá eu não sei o nome, mas tinha que lá assinar os administradores dizendo, não, RH
é da administração. Porque Gente, mas vocês não sabem? Eu recebo cartinha e recebi uma desses dias na consultoria do Conselho de Administração dizendo que a gente tem que ter um administrador na empresa Sério? e querendo atuar. Tá vendo? Aham. Tá vendo? Aham. Então, poxa, a gente Filhos lida... o quê, gente? Apesar de conseguirmos mensurar... Apesar não, né? Ainda bem que conseguimos mensurar os resultados, mas sempre através das pessoas. Então, a gente dá as ferramentas para que os resultados apareçam através das pessoas. Pra mim é muito isso. Pra mim, RH é número, assim. É ficar de bastidor, de back-office, ajudando na produtividade da empresa e das pessoas, sabe? O resto é... Não vou dizer que o resto todo é mimimi, mas o resto todo é um complemento disso, assim. A empresa não vai viver se ela não for produtiva, se ela não tiver dinheiro, se ela não for lucro. E aí que me dá um medo, assim, um abuso desses modismos, né? Às vezes fica tudo muito merchan, muito... A galera vai no fluxo, assim, vai na boiada e não para pra pensar qual é a importância daquilo de fato, né? Sim. Posso falar a minha história do RH? Pode. Depois eu quero ouvir também das demais. O RH me escolheu, porque eu não aceitava cursar psicologia para trabalhar no RH. Teria feito recursos humanos 2 anos, eu fiquei lá 5. Coisa que a pessoa não fala na entrevista, a gente escolhe depois de um ano. Mas por que escolheu? Porque justo, né? A gente sai da faculdade e vai lá, quero a clínica. E a gente é formada justamente para a clínica, né? O RH, ele vem ali, mas porque a gente sabe que tem essa área para o psicólogo, mas não é o foco da graduação. E aí, com isso tudo, você entra na boiada, do sentido que se eu quisesse RH, eu teria investido 2 anos e não 5. E aí, ok, não tinha paciente, não tinha nada. Eu fui trabalhar em organizações grandes, tipo 2.000 colaboradores, 35 colaboradores, né? Grande. E aí eu comecei a ver que eu gostava de estar no meio, junto com as pessoas e ajudando nos processos também. Porque eu tava lá vendo algo de errado, seja... qualquer coisa, não sei, não era nem financeiro, administrativo, não, era relacionamento interpessoal, era repasse de atividades, e eu tendo aquela noção de que não precisa ser feito assim, não precisa de tanto retrabalho. E aí eu comecei a gostar de estar no meio, e eu falei, vou me tornar especialista, então, em gestão de pessoas. E aí foi onde, no meu último trabalho com 35 pessoas, e mais, sei lá, 200 usuários do lugar, eu falei, é isso, vou lá me especializar. Que era o hotel? Era o hotel, a escola, né? Que bacana, muito e bom. aí eu abri mão da clínica. Só que aí veio, né, naquele equilíbrio que a gente precisa. Então, eu olhava para as pessoas, mas eu achava que eu tava deixando minha essência de lado lá no RH. Né, só meio que fechando vaga, buscando o melhor perfil, não tinha tanto aquele contato de cuidado, aí eu desviei um pouquinho pra clínica também. Aí agora eu tô com os 2 projetos, o que eu acho bem legal, porque assim, você não precisa ser só o que você é na sua empresa, né? Dá pra você se esforçar mais, dá pra você ser um diferencial fora, e tudo que você aprende fora, você leva dentro. Complementa Então, muito os dois, né? Eu sempre falei assim, o RH é minha paixão e... Não, eu falava que o RH era meu amor e... Não, eu acho que eu falava que a clínica era meu amor e o RH é minha paixão. Isso. E aí, a partir de algum momento, eu falava, cara, eu não sei mais o que um é o quê. Porque eu amo o RH e sou apaixonada. Aí eu comecei a misturar tudo. É que a gente é apaixonado por pessoas. É. Por contato. Mas eu comecei a entender que eu era apaixonada por isso. E aí eu comecei a clinicar e via que alguns atendimentos não tinham muito propósito, assim, sabe? Parecia um negócio assim, a pessoa não queria se ajudar, ela tava lá porque ela, sei lá, ela só tava. E eu ficava assim, gente, mas não... Tem que ter alguma coisa a mais, assim. E aí eu comecei a clinicar muito cedo e comecei com RH muito cedo também. E um começou a impactar no outro e falei, bom, eu vou deixar a clínica de lado um pouquinho e vou ficar só no RH. E aí eu comecei a sentir falta pra caramba e comecei a ir pra área mais de coaching. Aí eu fiz várias formações de coaching e tal. Eu nunca divulguei muito isso, porque daí o coach entrou nessa porra de modismo também. Igual eu Dá vergonha de dizer que é coach. Adoro isso. Até por isso que ela me falou, cara, por que tu tem tanto Instagram? Eu falei, não, porque eu fiz coach, aí eu me lancei Dani psico-coach, né? Dani Psicocel. Que banalizou psicoself. muito, todas Aí as áreas podem ser coach agora. Aí eu falei, Sim, todas devem ser, na real, né? Aí eu falei, não, tira coach. Coach é metodologia. Eu sou psicóloga Exato. e vou Não, desenvolver não é foco. pessoas, não é? É bem um isso. estudo. Aí eu né? comecei a levar essa metodologia pro RH, na verdade, pra gestão e principalmente contato com
com C-Level, assim. Porque só ficar conversando com o C-Level às vezes não avançava muito, eu precisava de algo mais concreto. Aí volta e meia eu colocava, quando não era um processo formalizado de coach, eu colocava uma ferramenta ou outra, e eles falavam, meu Deus! Aí eu fazia análise SWOT pessoal, fazia um monte de coisa assim, e eles falavam, nossa, que massa, eu posso pegar a ferramenta de empresa e jogar pra mim. Sim. E aí, assim, claro, como a gente tem domínio da psicologia, da clínica, os meus atendimentos, por exemplo, sempre tem um toquezinho bem forte até, né? Roda da vida, por exemplo. Roda da vida. Roda das Eu adoro. da Vamos olhar pra tudo, por Vamos exemplo. olhar pra tudo. E tem vários processos de coach que eu fechei com a pessoa falando, não, eu quero um coach profissional. Eu falo... Na primeira sessão da Roda da Vida, tu vai ver aqui. E aí a pessoa fala totalmente pro pessoal, pro físico. Mas é o que a gente fala, né? A pessoa, não tem diferença. Essa é a demanda que chega. Mas é igual a clínica, né? Ah, eu vim por causa disso. Mas aí quando tu começa a abrir a caixinha, começa a ver, temos coisas mais tá tudo conectado. a fundo pra olhar, pra daí chegar a trabalhar na carreira, né? Hoje com a mentoria de carreira, que é um dos projetos que eu faço dentro do Porque Nasci, e também foi bem orgânico, porque a gente começou com mentoria de vida e carreira, enfim. Mas a grande necessidade é, eu não sei, eu trabalho X, Y, Z, tive filho, não quero mais isso, não sei se é isso e tal, vem com essa demanda, mas aí a gente fala, ok, pode ser isso, mas vamos olhar pra trás. O que fez chegar aqui e criar essa dúvida, né? Que nem a demanda das empresas, quando fala, eu quero um plano de cargos e salários. Aí eu falo, por quê? Ah, porque as pessoas não sabem pra onde ir. Tá, mas tu sabe pra onde elas... Sei. Então por que tu não comunica, infeliz? E aí eu falo, será que não precisa de um projeto de comunicação? Será que tu não precisa de ajuda pra isso? Pra olhar, pra estruturar a comunicação, criar processo de one-on-one, por exemplo? Que aí tu vai conseguir que o teu líder fale pro colaborador pra onde ele pode ir, caso ele queira. E a carreira é do colaborador, né? A gente não tem que criar uma carreira para o colaborador subir e ele ser vítima da carreira dele. E assim, como a gente tem visto que essa demanda de mentoria, principalmente para as lideranças, que é o que a gente está aplicando hoje, se faz necessário. Né? Assim, o quanto eles identificam, eu sou líder, mas para onde eu tô indo? Quem é minha equipe? O que eu preciso fazer? O que tu precisa fazer primeiro é se conhecer, entender aonde que tu quer chegar junto com a empresa para realmente, aí sim, tu poder mentorar os teus liderados, né? E agora eu fiquei curiosa pra... Eu ia falar isso. Eu ia falar por quê? Psico eu escolhi desde muito nova, né? Desde a adolescência, eu já sabia que eu queria trabalhar com pessoas. Mas eu queria muito aquela veia clínica, né? Até sonhava em fazer medicina, psiquiatria, enfim. Mas por percursos da vida, eu optei por psico mesmo. E, bom, entrei com toda a convicção na faculdade, fiz com todo amor, assim. E eu entrei muito nova na carreira de... trabalhar em empresas, né? Então, eu trabalhei quase 5 anos com faturamento, com números, com uma rotina bem administrativa e burocrática, né? E foi pesado em alguns sentidos, porque a empresa também não investia muito em gestão de pessoas, em esse compartilhamento, e cultura, e clima. E eu quero fugir disso. Mesma veia da Nath, assim, não quero que a minha vida seja dentro de empresas. Eu quero trabalhar para mim, eu quero trabalhar com coisas mais profundas, mais complexas, e era o que a clínica proporcionava, né, na faculdade, e ensinava. Só que, de novo, a gente engole o que a gente fala, porque, cara, a vida vai levando. Né? E daí eu fiz intercâmbio, daí no intercâmbio eu repensei até a psicologia, porque daí repensou toda a minha vida, assim. Foi uma experiência muito intensa, mas quando eu voltei se reafirmou, né? Naquele momento eu achei que eu tinha perdido o foco, mas daí quando eu voltei pro Brasil e toquei a faculdade aqui, eu pensei, não, é isso mesmo. E daí quando eu concluí a faculdade, vim visitar uma amiga em Floripa. Nossa, verdade. Foi essa a minha história da consultoria também. Vim visitar uma amiga da psico que eu conheci no intercâmbio. E ela disse assim, tu quer morar aqui na praia? Eu sei disso e tal. A gente trocou muita ideia sobre isso. Eu moro na Serra, no frio, no sul. Então, sim, meu sonho é morar na praia. Daí ela, não, então vamos ver o que a gente consegue aqui. Eu trabalhei numa consultoria de gestão de pessoas e de RH, então se tu tiver interesse, eu quero muito, né? Quero entrar na área, a porta de entrada, né? Como a Dani falou, para os profissionais de psicologia, né? A porta de entrada é o RH. E daí fiz a entrevista com a Mi ficou um pouco na dúvida, assim, será que ela vai vir pra cá mesmo? Por causa dessa vaga? Será que ela vai mudar a vida dela mesmo pra vir? E eu tô topando, né? Não, ela falou assim, não, é só eu voltar pra Caxias, pego minhas coisas e já venho. Tá, é logo ali. É logo rapidinho. Não, e foi, acho que uma semana tu voltou, não, né? A Mi tinha dúvida, porque a gente fez, né, a primeira entrevista, fizemos um bate-papo, eu falei, Mi, é ela. Porque a gente já tinha feito outras entrevistas. Gente, mas eu não queria mais profissional júnior. A gente saiu depois colocou eu lá. Exato. E a gente tinha saído de uma época com muito estagiário. Isso. A empresa, assim, eu lembro que em 2018
Eu acho que foi de 2018, a gente tinha umas 10 pessoas. E aí tinha alguns sênior, pleno, júnior e estagiário, assim, sabe? Eu falei, não dou conta. E aí depois saiu aquilo tudo. Foi uma contratação que a gente fez muito rápida pra atender uma demanda que veio muito rápido. Foi a pior coisa que eu fiz na vida, foi um aprendizado fodido, assim. Porque eu sempre fui contra isso, mas eu me vi fazendo. E eu falei, não, eu nunca mais faço. Mas fiz, errei, aí a gente foi realocando de novo. E foi 1 ano, assim, 1 ou 2 anos que a gente ficou com bastante estagiário na equipe. E foi bom, não foi um ano ruim. Só que demandava muito, assim, muito. E eu falei, não. Aí os estagiários tinham se formado, a gente não ia efetivar, eles não queriam também, tinham ido pra clínica a maioria. A Fran foi pra clínica também. E eu até tinha. A Fran eu tinha, acho que, oferecido pra efetivar. Mas aí ela foi pra clínica e aí eu falei, não quero mais isso. Aí a Dani fez entrevista com a Dori, se apaixonou e falou, me ela. Eu falei, ai, tá. Aí aconteceu a mesma coisa, a Dori fez entrevista com a Nath e falou, me ela. Aí eu entrevistei acho que umas 2 vezes a Nath, né? Eu falei, ai, tá. Não, e eu sou de Marília, né? 800 quilômetros. Aí a Nath logo mudou a ali vida também. pra ver. A Nath também tava nessa, não, eu vou. Eu lembro que eu tava lá em Manaus dando aula, assim, cabeça a milhão. Eu falei, tá, vou entrevistar essa menina aqui. Aí a Nath, extremamente objetiva, eu falei, gente, mas ela não tá falando, ela não se ajuda, como é que eu vou... Aí eu falei, não, vou dar outra chance. Aí eu falava da Nath, tipo, isso, e eu sou mega objetiva, né? Então uma pessoa objetiva fazendo uma entrevista com outra era, tipo assim, 5 minutos a gente tinha resolvido. Deixa eu pensar se é isso mesmo. Aí a Nath botou a gente na parede, ó, eu preciso do retorno de vocês até tal dia, senão eu vou voltar pro hotel. Eu falei, meu Deus, tá, vem. Mas foi isso. Daí eu cheguei aqui. Daí logo 1 mês que eu cheguei aqui, começou a pandemia. Daí veio toda aquela incerteza, né? Eu trabalhei 1 mês, a gente trabalhou 1 mês juntas, eu e a Dani e o resto do pessoal. E daí começou a pandemia, e daí, meu Deus. E agora? Vamos embora, Vou acabei de voltar, entrar, não acabei sei lá de o que vai trazer. acontecer. Acabei de trazer todas as minhas coisas, né? O que nossa. vai acontecer? Mas deu tudo certo, assim, e a Mi também teve muita responsabilidade com as nossas escolhas de vida, né? Ela sabia que eu tinha me mudado pra cá pra trabalhar na consultoria, então o único contrato que ela tentou manter, assim, porque ela sabia todo o movimento que eu tinha feito, era o meu, né? Então, gratidão Mi por ter apostado em mim. Hashtag gratidão. Que lindo. E foi isso, assim, a gente foi, e daí ano passado foi uma coisa muito estranha, assim, porque ninguém na rua, nos mercados não podia entrar junto, foi aquela, tudo se fechou, e eu e a Mi sozinhas, assim, na consultoria, não, mas vamos tocar, e ainda tinham alguns clientes que tinham demandas pequenas, e a gente ia tocando, e daí chegou no final do ano, tudo começou a fluir de novo. Né? Então, às vezes a gente precisa acreditar, assim, nos projetos e no que tem por vir, porque tudo se ajeita, né? Foi Então, muito louco isso, né? Esse negócio de acreditar, eu acho que ele funciona muito e tem que ser muito genuíno, né? A minha vida inteira eu acreditei que eu ia ter sucesso no RH. Não sei porquê, era uma coisa assim, não era no RH, era na psico. Porque meus pais não queriam que eu fizesse, minha mãe não queria que eu fizesse psicologia. E todo mundo que eu falava que eu ia fazer psicologia, as pessoas falavam assim, vai ter que sair de Floripa então, né? Porque Floripa já não tem mais campo, não dá dinheiro, já tem um monte de psicólogo aqui. Eu falei, jamais vou sair de Floripa, eu vou ter sucesso aqui, agora eu vou ter mesmo, só pra jogar na cara dessa pessoa aqui. E esse ponto de mercado também é muito, muito forte, porque a psico ela tem tantas vertentes, é a esportiva, é a organizacional, é a clínica, e a gente poder tocar os nossos projetos junto à atuação na consultoria também é muito legal, né? Ontem eu fiz um encerramento com uma paciente também, e a gente vai trazendo os conhecimentos que a gente tem da consultoria para ajudar as pessoas com as demandas delas profissionais em meio ao atendimento da clínica. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, e na consultoria a gente usa os conhecimentos da clínica que a gente vai adquirindo com os pacientes para conseguir resolver conflitos, questões de cultura, de clima, de gestão de pessoas. E isso é muito enriquecedor. E é muito massa que volta tudo pra gente, né? A gente tá no meio disso tudo, aprende um monte e assim, olhando a Dori de 2 anos atrás, uma evolução, assim... gigante, em todos os sentidos. E a contribuição, tipo, da Dori pra empresa, né? A Dori é chata pra cacete processo, meu Deus do céu! Eu acho que processo. Se eu ouvisse mais uma vez nesse ano ela falando assim, isso vai virar processo, eu acho que eu me jogava da janela, vai virar padrão. Eu não sei. E a gente vai se complementando, porque a minha é toda assim, não, na hora a gente improvisa, na hora a gente vê. E eu, não, vem cá, vamos resgatar isso aqui, vamos fazer um playbook pra todo mundo fazer igual. Aí a Dori não desistia, eu falei, tá, a Dori só faz. Daí ela achava o jeito de fazer e replicar, assim, então isso é muito massa. E a Nath entrou há 1 ano, gente, essa menina não falava. Hoje ela tá brigando com as crianças no parquinho. Meu Deus! Se posiciona. É, né, na fila, né? A gente foi pro Beto Carreiro
Primeiro a Nath arrumou rolo com uma criança na fila. Ai, meu Deus. Que cena! Achei que tava tranquilo. Mas foi ruim. Não, mas foi muito legal o teu crescimento também, Nath. A gente vai brilhando os olhinhos, né? A Mi viu o meu, eu vejo o da Nath, a gente vai... E aí eu joguei pra Dori também, tá? Quer trazer a Nath, então tu vai ajudar a desenvolver. E foi. E eu matei no peito, eu disse, não, E vamos foi. lá. E deu tudo certo, e a gente tá aí hoje com muitas trocas, né? Sim, e na época a Nath veio, a gente já tava em home office, né? E eu pensei, pô, como é que a gente vai treinar uma pessoa júnior, todo mundo em home office? Como é que vai ser isso, né? E eu acho que ficou uma semana no escritório, né, Nath? Acho que deu um pouco mais, mas aí devido à suspeita de Covid do Gui, Ah, eu tive que ficar 9 dias trancada em que casa. foi logo no início, né? Aí foi onde a gente teve que Se adaptar. ir pro home sem nada Uhum. programado. A Dori continuou indo pra consultoria e eu fiquei em casa, tipo... E deu muito certo, né? Eu acho que depois disso a Dani voltou. E aí Homem também tu ficou, também. acho que, pouquíssimo tempo no escritório e nem nada, né? Não, fiquei, mas... Não, eu fiquei 2 dias. Aí, pum, veio a pandemia. É. Aí começou a... Aí quando tu voltou agora de novo, a ideia era ficar no escritório sempre. Aí a gente também, não, esquece, não tem porquê, vamos voltar pra... E a Adri também, a Adri mora do lado do escritório e... Falou, ah, beleza. A gente fez a estruturação do Enlist, que é a ATS, né? A nossa, Sim, toda online, gente, não meu foi Deus. presencial. E foi no primeiro mês de entrada da Nath. Eu adoro, a gente já tava louca do ano anterior. A gente tava encerrando com um sistema em novembro. A gente usou aquele mês todo ali, fechando o ano, pra ficar testando um monte de sistema. E aí a gente falou, cara, não vamos pro ano que vem sem sistema, porque todo sistema tem problema, né? Todo. A gente ficou na consultoria vários anos sem sistema. Aí começamos a colocar e a gente não gostava de nenhum. E aí fizemos um monte de estudo. Aí o último que eu queria, que foi o primeiro que a gente conheceu, foi o que a gente fechou, que é o Enlist, hoje é plural, né? E ele é super bom, pra gente resolve a vida. Só que até deixar ele bem redondinho, A distância. Tem que saber usar ele. A gente no A início não distância. sabia usar todos os Isso, recursos. configurar. Colocou crédito lá, foi os 10 créditos numa hora. Tudo errado. e aí nisso tudo eu continuando insistindo ali com o Airbox, né? Daí o Também. Airbox, só quando a Adri entrou que a gente conseguiu tornar É. ele um processo... Tô 3 anos pagando aquela porra, entrou agora. Miguel que não vejo isso. Obrigada, Adri. Não, o Miguel é bonitinho, né? Ele sempre olhava ali, o Miguel e o Kerber, ele sempre olhava, Mi, tu não vai usar, Mi, ó, usa isso, usa aquilo. E aí eu ia tentando, assim, daí eu me empolgava uma semana, depois baixava. Mas é que também não é, né, o teu... Não é, Hoje né, o cara? Miguel- Faz um milhão de coisas, né? Hoje o Tem Miguel que vai focar, pagar a né? mim pra e ela não não usar mais. Mami, por favor, não usa. Tá demandando. Só que eu sabia que essa ia a solução, porque quando a gente usa o sistema, não é pelo sistema em si, é pelos processos que estão lá rodando quase que sozinhos, né? Ou automatizando muita coisa. E aí, quando eu vi a Adri, assim, de novo, eu falei, cara, Adri, então a gente vai começar a usar isso e de novo, todo sistema tem problema, mas o Airbox pra gente tem funcionado muito bem, assim como o Enlist, assim, então foi uma conquista muito grande de consolidar esse ano com isso, né? Com playbook, com uma gestão do conhecimento legal, com sistemas, e aí os sistemas trazendo dados pra gente e resultados, e deixando tudo lá pra próxima pessoa usar. Foi muito louco. A gente Sensacional, iniciou o gente. ano sem usar praticamente nada. E a gente tá terminando o ano usando sistema para recrutamento e seleção, sistema para organizar os nossos processos, né? Então, foi uma evolução assim... Eu tô bem feliz com essa organização, pra ser sincera. A gente usava o Master Task, né, de Kanban, e o Miguel fala, para de usar isso, tá tudo no Airbox. E eu falei, mas o time tá acostumado e tava difícil de trocar. E aí a gente usava Que a o gente se Airbox. apega, né, o que a gente tá usando. Uhum. Né? Aí a gente usava as planilhas tudo, o Airbox, um monte de documento no Drive. Drive. Drive Master. Indeed. A gente usava o Indeed, aí a gente cadastrava todas as vagas na mão, né? Porque a gente achava que tinha mais retorno. Só que a gente não Nossa. tinha tempo de apostar num sistema, né? E o Enlist realmente foi uma aposta que deu super Implantação demanda certo. tempo, né? A gente Tempo e teve que dinheiro, dedicar. E dinheiro. Uhum. Mas foi muito bom. E qual foi o maior desafio do ano pra vocês? O que vocês acham que marcou pra caramba? Vários. Nossa, Difícil dia, eleger. todo dia tem Botar desafio, aquela né, Regar? musiquinha da retrospectiva. É. Ai, pra mim, todo dia tem um desafio. Cara, isso que é massa, né? No Muito. RH, assim, eu acho muito louco. Você nunca sabe o que esperar, você vai ligar a câmera, você não sabe quem vai aparecer ali, é muita... Se vai dar certo aquilo que a gente planejou ou não, né? A gente trabalha muito com atendimento
não dá pra dizer personalizado 100%, mas acaba sendo personalizado, porque a gente chega no cliente, vem uma demanda, a gente começa a lidar daquele jeito, depois já muda tudo, e aí já reestrutura a empresa toda, demite um, contrata, realoca em outra área. Isso a gente faz bastante, assim, entendeu? Um cliente que eu tava ontem, a OD, que tá passando por um processo muito legal de crescimento, e agora muito estruturado, porque eles uniram 2 empresas, e aí em pouquíssimos meses deu um up do caramba, assim, só que não foi estruturado. E aí eles me chamaram pra tratar de umas estruturações lá de sociedade, e veio a estruturação inteira da equipe, né? Eles conseguiram um monte de projeto, investimento e tal, e aí falaram, não, agora a gente tem que estruturar bonitinho pra baixo. E é previsto também, na outra semana a gente tava fazendo isso, né? Olhando pro nível de coordenação que eles colocaram, porque quando a gente começou, eram os sócios só. Então, os sócios trabalhando individualmente com todas as pessoas. E agora tem 70 pessoas. E aí agora tem um time, tipo, de umas 10, 13 pessoas só na coordenação, mais os diretores. Então é muito legal ver esse crescimento todo. Imagina isso aí, traz uma dinamicidade. Às vezes a gente vai pra uma sessão de mentoria, fala, gente, ó, só tô aqui, me usem como quiserem. E vem muita demanda, vem muita coisa diferente que a gente tem que tirar da caixinha, assim, e é o maior desafio pra mim da consultoria, né? Como é que a gente vai ensinar as pessoas a fazer isso? Acho que dá pra eleger esse o maior desafio da consultoria, pelo menos na nossa percepção, talvez seja isso, né? Tirar da caixinha e colocar no papel, ou colocar no sistema e tornar isso compreensível por todos, né? E aplicável por todos. E aplicável por Sim. todos. A gente tava no carro vindo agora, falando que daí, agora de tarde, eu vou lá fazer um trabalho pra Prevision, que a demanda inicial era empatia entre os times. E eu tava sem tempo até de fazer o briefing, né? Então, assim, foi um briefing pelo WhatsApp, foi esse o tema, e aí eu falei, pronto, oremos. E aí ontem, às 10 da noite, eu tava planejando o encontro da agora, né? E aí a Dora falou, mas por que tu não delegou? Pedia pra mim que eu fazia. Eu falei, gente, mas eu não sei nem o que tem que fazer direito, eu não sei nem o que... Aí eu planejei e falei, bom, então vai lá olhar, vamos ver se dá tudo certo, vai lá passar energia boa, rezar pra que dê tudo certo. E aí tu pega o processo e a gente começa a estruturar em playbook, que é o que a gente tem feito nos últimos que a gente fez. Mais um playbook pra mim. Mais um playbook. E são ferramentas muito legais, muito ágeis, que eu gosto muito, que veio lá do Canva, né, do Business Model Generation, do Alexander Osterwald, cara, eu amava aquela metodologia do Canva quando tava na moda inicialmente, né, mas era uma moda boa. E foi um livro construído, acho que por 80 autores. Foi um livro coautoral, assim, muito massa. Nossa. Que ele traz muita ferramenta de gestão ágil, de gestão de empresa e gestão pessoal. Então, ele tinha esse de gestão de empresa. Depois, eles fizeram o Business Model U, que eles começaram a colocar para as pessoas todas as ferramentas que cabiam para as empresas, né? Análise SWOT ou Canva pessoal também. E é muito massa. Quando tu tira as ideias do papel, faz um planejamento estratégico rápido e ágil, né? Antigamente, os planejamentos estratégicos eram de 50 folhas e feitos em 50 dias, né? Isso, Eu lembro da Distro lá, meu Deus, era um ano inteiro para planejar o ano seguinte, e aí já começava atrasado, assim, o planejamento estratégico ele era apresentado em abril, tipo assim. O maior desafio que eu vejo, me falando em planejamento estratégico, foi a virada de chave da Mais, né? Nosso cliente Mais Internet. Eles mudaram o patamar totalmente, assim, né? A gente conseguiu trazer o CEO para dentro da operação, falar, ó, é o momento de tu olhar aqui para a operação, a gente tá crescendo, a gente veio com um modelo de estrutura, olhamos, não, C-level, agora é o momento, alguém que vai te ajudar a pensar na estratégia, contratamos pessoas para a equipe, estamos implantando vários processos, vários projetos, né, para caminhar. Então eu vejo, assim, com o encerramento que a gente fez uma imersão de 2 dias, num lugar maravilhoso também, com todas as lideranças. Eu fiz a mentoria com a Andressa, ela falou, Dani, meu Deus, como eu descobri que eu sou capaz. Fiquei, assim, muito satisfeita de ouvir isso, de a empresa também ter dado oportunidade, porque ela não era líder, mas ela é a que representa o setor dela, então a empresa valoriza muito isso. Então, acho que o maior desafio foi esse, assim, do ano, né, enquanto contato, e de a gente também refletir o quanto a gente tem que melhorar também a venda dos nossos projetos, porque eles no início nem sabiam que a gente podia oferecer o planejamento estratégico. A gente faz tudo tão orgânico. Aí teve um dia que eu fui fazer reunião lá com um dos donos, né, uma das donas, e aí ela falando de planejamento estratégico, eu falei, meu Deus, a gente faz isso, por que tu não tá solicitando? Então ela, eu não sabia, esqueci, sei lá. Eu falei, não, gente, vai fazer sim. Daí ela falou, agora de tarde a gente vai fazer uma reunião de planejamento pra planejar o planejamento. Eu falei, então tá, Bruno, então a gente vai fazer juntos a reunião. E lá foi muito massa, porque a gente reestruturou o RH, então não tinha uma pessoa do financeiro que fazia absolutamente tudo para a empresa, a gente contratou uma DP, que já tá virando referência em gestão de pessoas ali, e muito legal, porque foi menos de um ano, e aí a Dani mentora ela toda semana para isso. A gente conseguiu mudar ali o mindset deles, tá? Um mindset muito voltado para realmente mudar o nível da empresa, contratar outros níveis.
E essas ferramentas ágeis mesmo, né? Eu não vou nem dizer modernas, mas essas ferramentas ágeis. A gente conseguiu colocar o OKR, eles foram abertos pra gente olhar também pro propósito deles e reformular completamente. Era um propósito, assim, grande, com mais coisa. A Não, gente e sem reformulou. conexão, né? Sem conexão, e o que a gente sem promoveu, engajamento. que é o que a gente tem isso, né? De confiar no nosso feeling e de deixar o grupo construir. E não é uma coisa imposta, né? A missão Não. tava lá na cabeça dele, mas não tava disseminada. E aí a gente vai alfinetando todo Isso. mundo e todo mundo criou os valores, ficou super a cara deles, eles conseguiram se posicionar no mercado diferente, com diversão, com coisas que só eles têm, assim, a visão ficou super legal, então todo mundo entendeu pra onde a empresa tá indo de fato, Isso, sabe? é. Alinha Foi todo muito rico. mundo também, né? É um Isso. processo E não gigante. precisou colocar essa coisa de modismo, não precisou chamar todo mundo de interneters, mas, sei lá. Mais internet. Mais interneters. Não, é bizarro isso, né? Tem empresa que vai no modismo sem pensar, sem criticar, sem... Ah, tá todo mundo chamando de nome engraçadinho, vou chamar também. É o que eu vejo que a gente trabalha muito isso dentro, né? Agregar valor pro cliente. A gente tem certeza que eles olham e tanto é que eles... Não, vocês estão junto, né? Pra mim tá tudo junto. A deixar o valor, né? Deixar a nossa marca, assim. Quem construiu isso? Né? Quem nos ajudou? Quem contribuiu pra esse processo ser construído? E é tão orgânico, né? Que às vezes fica, tá, onde começou, onde terminou, quem que fez, quem que puxou, e no final tá ali, foi construído, assim. Exato. Muito bom. Voltando aí sobre o maior desafio, pra mim foi voltar a trabalhar, porque eu já tava sem trabalhar desde março do ano passado, né, que foi o início da pandemia, que eu tava grávida, então quando eu conversei com a Mi, comecei na Contato, eu tava um pouco desorientada, assim, meio perdida na vida, e eu sou mãe, né, meu filho tem 1 ano e 5 meses, e conciliar, assim, porque com a pandemia, com um filho pequeno, né, a gente sabe que não é fácil, então volta e meia não tinha creche, eu tinha que me desdobrar, tentar arranjar alguém para ficar com meu filho, então todas as outras preocupações além do trabalho, que a gente sabe que interferem no trabalho, né, mas eu tentei manter a calma, manter o equilíbrio e me desdobrar da melhor maneira possível para resolver essas questões. Acho que deu muito certo, assim, sou muito feliz de estar na Contato, de estar trabalhando com vocês e muito grata. E espero que a gente fique um bom tempo juntas aí e trazendo mais resultado ainda. Hashtag gratidão. Hashtag palmas. O meu maior desafio foi falar. E me posicionar também. Ah, muito bom. Mas é muito legal isso, porque agora vocês falando isso, eu tava me lembrando dos valores da empresa e olhando pra camiseta, né? Esse ano a gente reformulou o logo, ficou uma logo super simples, e simplicidade é um dos nossos valores de fato, e que remete a post-it, remete a agilidade, que também é um dos nossos valores, né? E tudo isso a gente faz através da comunicação, porque o cliente confia na gente pelo pelo que ele vê antes, pelo que falam pra ele, pelo que a gente fala pra ele, né? E eu, por exemplo, quando vou falar com o cliente, eu não faço apresentações, eu não chego para um cliente jamais com uma apresentação de PowerPoint, eu chego conversando. E aí ele vai falando o que ele quer, ou o que ele acha que quer, e a gente vai se comunicando, e isso é um posicionamento muito importante, né? A gente mostrar para ele, através das palavras, que a gente é ágil, que a gente é simples, que a gente é parceiro, e parceria também é um dos nossos valores, porque isso vai fazer ele se conectar com a gente, né? Vai fazer o propósito dele conseguir se conectar com o nosso, e a gente entender a realidade dele para conseguir conectar com o propósito de uma outra pessoa, terceirinha lá, que a gente olha e fala, cara, vai dar match, vai dar bom. E é muito legal, porque isso tudo tá na gente, né? Eu abri a empresa esse ano pra revisar os valores, imagina, é uma coisa que eu tinha tão certinha lá atrás, e eu falei, não, agora vamos botar o valor da equipe. E dá uma insegurança como empresário, porque a gente pensa em, sei lá se a equipe vai estar essa amanhã. Mas, de qualquer forma, tá fazendo tudo sentido agora, né? Então, a gente colocou 4 valores super simples, né? 4 pilares bem legais, que é justamente a originalidade. E a gente se considera muito diferente. Eu acho que a gente é muito diferente mesmo de outras consultorias, principalmente pelo posicionamento, por a gente ser sem mimimi, por a gente não entrar em modismos, assim. A parceria, que a gente tá grudado com o cliente o tempo inteiro, né? A simplicidade também faz muito sentido. E qual que é o outro que eu esqueci? Simplicidade, originalidade, parceria... Sinceridade. Porque somos, né? Sim. Tá demais. A gente é muito sincero, objetivo e direto, né? Sem mimimi. O que conecta é isso, a nossa verdade. Quando a gente tem a nossa verdade, quando a gente passa a nossa verdade, a gente conecta.
E falar não pro cliente também conecta. Né? E Se são posicionar. valores diferentes, né? Porque eu fiquei durante muitos anos com medo de me posicionar assim, como é que eu vou dizer que eu sou a primeira consultoria ágil? Como é que eu vou dizer que... Cara, mas faz 6 anos que eu falo de ENPS, que ninguém falava, sabe? Faz 6 anos que a gente trabalha com Scrum e em RH, que ninguém falava, assim, 6 ou mais anos até. E aí eu falei, não, acho que esse ano faz sentido a gente posicionar os valores diferentes, posicionar a nossa missão diferente. E a nossa missão é super simples, é conectar propósitos, é simples assim. E importante assim, né? Se alguém tá numa empresa não conectada com propósito, ela simplesmente não fica. E isso sai caro pra empresa, né? Exato, exato. Acho que esse é o nosso diferencial, né? Quando a gente vai fazer a nossa seleção, a gente consegue buscar lá o que é o propósito, o contrário de que quem não tem um profissional pra fazer não vai saber olhar. Então ele vai contratar errado. Isso. Ou ele vai contratar certo por 2 meses. Né? Mas Exato. essa contratação não vai ter sucesso. Exato. E aí quando você tem um profissional que sabe fazer o recrutamento, que sabe enxergar ou extrair o propósito das pessoas, você consegue alinhar ele com a sua empresa e aí a contratação Assertivo. é assertiva. Veio até um cliente E duradoura. ontem, né? E O duradoura. Ricardo, que acho que a Dani falou com ele já falava comigo há anos. E eu falava, Michelle, agora tá o momento de eu contratar uma empresa do porte de vocês, né? Ele botou assim na mensagem. E eu falei, cara, que legal ouvir isso. Porque faz 2 anos que eu falo com ele. Faz 2 anos que a gente se conheceu, porque eu acho que ele vendia benefício, cartão de benefício para um cliente nosso. Depois ele virou empresário, continuou me tendo como referência, volta e meia mandava o WhatsApp. E aí ele falou assim, não, agora eu vou contratar com vocês, agora chegou no momento. E aí só falei com ele, então tá. Então beleza, vou te passar pra Dani. Aí a Dani fez, meio de campo, passou pra Nath. E isso é muito massa, porque antes era tudo comigo. Então eu fazia o comercial, o briefing, a seleção. E agora a gente já tem confiança de que, tá, beleza, cara, nem sei o que tu quer, mas a gente vai te atender bem, a Dani vai tratar contigo, aí a Dani já delegou pra Nath e assim a gente vai. Exato, exato. E posso voltar no desafio? Porque eu acho que é um desafio da consultoria em si, do trabalho de consultoria. É fazer a imersão em todos os clientes. É imersão, é entender qual é o tipo de gestor, qual o tipo de candidato, o que eles fazem, o propósito da empresa. Porque é diferente de você estar trabalhando numa empresa, uma única empresa. Né, que você já conhece, decora ali todos os processos. Agora imagina a gente com, sei lá, Conhecer 20 várias, vagas. Né? Todos eles são clientes diferentes. Você Segmentos diferentes. tem Né? que se atentar a tudo isso. Então esse é um grande desafio também. E mais os projetos de assessoria, né? Porque a gente vende a vaga e faz o acompanhamento. Então, às vezes são 50 empresas ao nosso redor pra gente entender o gestor, a estrutura, a cultura. E a gente faz isso muito bem, né? Isso que eu acho muito legal da dinamicidade, assim. Eu, por exemplo, não me encaixaria jamais numa empresa só, de ficar ali olhando só pra cultura daquela empresa, pra vaga só daquela empresa, porque os mesmos gestores sempre, pra mim, não funciona. Mas já teve gente que saiu da consultoria e falou, não, eu quero experimentar isso. E eu super respeito. Mas eu acho que a pessoa tem que gostar muito desse dinamismo e falar, não, eu tô aqui pra todos, eu tô aberta pra todos vão levar minha energia, né? E vão contribuir também. Mas é muito louco, porque nada são só flores, né? Vem muito problema, assim. Meu celular, às vezes, eu fico arrepiada. Eu não quero abrir o WhatsApp porque vai vir problema, vai vir demanda. Sim. E o legal é que isso tem diminuído bastante, né? Quanto mais o nosso time tá conciso, menos problema vem. Tá tudo fluindo muito bem, assim. Os gestores elogiando, tá muito legal, assim. Foi um ano muito massa. Muito, 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 muito bom mesmo. Foi o ano que a gente mais lucrou, foi o ano que a gente mais cresceu. Foi um ano que a gente conseguiu ficar bem conciso com a equipe que a gente tá. Foi um ano que a gente botou sistemas, que a gente apresentou muitos resultados para os clientes, que a gente conseguiu mudar o nosso site, logo, valores, propósito, visão, que a gente conseguiu usar modelo de OKR pra gente, a gente conseguiu fazer todas as cerimônias de ágil. Claro, às vezes falhas o one-on-one, né? Mas a gente, mas a gente faz reuniões cadentes, faz daily, faz a weekly, faz tudo que tem que fazer para ter sucesso. E a gente tá vendo resultado, então... Pra mim foi um ano mágico, assim, foi um ano de mudança de chave mesmo. Ô, Mi, posso fazer uma pergunta? Medo. O que você acha, assim, que com certeza muda muito, né? Mas uma empresa que não tem cultura de feedback, acha que só dá aquele toque ali no colaborador, não, é assim, assim, pronto, esse já é o feedback. Não tem one-on-one, não consegue impor na cabeça que esse é o momento necessário. Qual que é a maior diferença, assim, ou o que a gente poderia, por exemplo, falar, não, isso daqui realmente precisa ser feito por X, Y, Z? Eu acho que o one-on-one, porque o maior problema de todas as empresas, estatisticamente falando, é comunicação.
E quando a gente não tem comunicação, a gente não tem objetivos alinhados, não tem metas alinhadas, ninguém sabe pra onde ir, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como foi feito. E isso trava a empresa, né? Durante muito tempo a gente não tinha isso. E eu vi como a gente não cresceu naqueles anos. E quando a gente começou a se comunicar com mais qualidade e com cadência e abrindo para várias coisas das relações, eu acho que isso trouxe muito resultado. Porque a gente tinha momentos de formalizar feedback, a gente tinha momentos de toque, a gente tinha momentos de elogio, de dizer para onde vai, de estruturar mesmo. Então, eu acho que isso dá uma certeza e traz confiança, né? Hoje eu tenho extremamente confiança, uma extrema confiança em todo mundo, porque eu sei como todo mundo pensa, e eu sei que todo mundo sabe como eu penso. Então, pra mim, foi um ano que, implantando isso, eu pude ser mais eu, por exemplo. Então, hoje eu tenho tranquilidade de mostrar quando eu tô braba, de mostrar quando eu tô feliz, de falar da minha vida pessoal, de ouvir da de vocês e me interessar de verdade pela de vocês, sabe? Antes, em one-on-one, eu não tinha isso. Eu não conseguia chegar... Primeiro porque eu evitava psicologicamente, depois que eu não tinha tempo. Então, assim, eu tava sempre em cliente. E na época do tudo presencial, tudo físico, eu literalmente tava 4 horas de manhã, 4 horas de tarde no cliente. Nos horários de almoço eu almoçava com o cliente e de noite ou eu jantava ou fazia happy hour com o cliente. E eu ficar na frente de celular, né, na frente do cliente fica ruim. Então, às vezes eu não conseguia nem responder áudio da equipe, né? Eu não conseguia nem dar retorno lá rápido. E isso tudo influencia a comunicação. Considerando também que, né, da metodologia do one-on-one, 80% do tempo é do colaborador. Não vem com aquela coisa assim, ai meu Deus, ele me chamou, então a pessoa já fica apreensiva, já cria um monte de coisa, né, na cabeça. E o 80% é eu, colaborador, venho com a minha pauta pra dizer a minha demanda, que pode ser coisa pessoal, pode ser coisa profissional, pode ser as duas coisas. E os outros 20% é a construção, não é nem o gestor dizendo, ó, tu tens que fazer assim. É fazer perguntas para que ambos construam um plano de ação, deixa ele... né, a autonomia de executar e na próxima um ano validar se aquilo que foi construído. Então, eu entendo que realmente a comunicação, né, é uma falha, a gente vê todos os dias isso nas empresas, mas é um one-on-one aproxima. Primeiro que vai ter um espaço para falar de coisas pessoais, então tu já sabe o que tá acontecendo com a pessoa, consegue compreender que de repente aquele resultado ou aquela meta, enfim, né, teve uma questão, então aproxima. Eu entendo que... Pra mim foi um ganho gigante, assim, isso gigante, porque se a gente se comunica, os feedbacks ficam mais ágeis, né, ficam mais rápidos, ficam menos demorados, a gente consegue dar muito feedback situacional ao invés de juntar dados de um trimestre inteiro, ou de um ano inteiro, ou de semestre inteiro pra fazer... Mas mesmo assim a gente viu ainda no nosso planejamento estratégico que a gente poderia melhorar, né, esse ano que vem ainda mais. E aí a gente colocou que beleza, então uma vez por mês a gente vai fazer uma rodada, uma vez a cada 2 meses, né, a gente vai fazer uma rodada de feedback mais formal. Mas não quer dizer que a gente vai fazer um processo de avaliação de desempenho super formal. Quer dizer que a gente vai parar a cada 2 meses para pensar nas pessoas exclusivamente, pensar na performance, pensar no cargo, pensar no desenvolvimento na empresa. E isso é muito importante, porque dá cadência. E o legal do one-on-one é justamente isso que a Dani falou, é o colaborador preparando a pauta. Então a gente vai ver o quanto que ele está interessado em se abrir, em levar coisa, em perguntar coisas. E quando a gente vai tentar implementar isso nas empresas, os líderes falam assim, nossa, mas eu tenho muita gente abaixo de mim, não vai dar tempo de eu falar com todo mundo, de eu preparar assunto, de eu preparar reunião. E eu falo, cara, é só tu estar disponível no tempo, que a pessoa vai levar. Mas mesmo assim, ontem eu tava fazendo mentoria com um gestor e ele falou assim, as pessoas só ficam me trazendo coisa de trabalho, status report. E eu falo, beleza, vai aprimorando, pede pra ela levar outras coisas até que uma hora ela leve. E se ela não levar, tu tenta entender o que aconteceu. A nossa era assim também no começo. Às vezes acontece, porque tu não teve tempo de conversar com o gestor e usa aquele momento, né? E aí também é um momento de avaliar a falha, né? Então, assim, se tá levando status report pra esse momento, é porque a gente não tá avaliando, não tá tendo contato em outro. Só que agora com a figura da Adri ali, pra mim ficou muito tranquilo que os projetos estão sendo tocados. Então, eu não preciso saber o que todo mundo tá fazendo. Porque se eu quiser saber, eu olho o Airbox e vejo, né? Ou vejo no nosso grupo, enfim, eu sei que tem alguém olhando pra isso. E mesmo que não tivesse, hoje eu tenho mais confiança de saber que a equipe tá andando sozinha, por mais que eu não saiba. Então, como não tá chegando problema pra mim, não tá chegando gestor reclamando, não tá chegando nada, eu penso, bom, então tá tudo rolando. Então quer dizer que a tua viagem pra Itália tá chegando mais agora o euro tá bem... Essa coisa do euro não esperar. Tá se aproximando, né? Vai ter viagem feliz ou não. Mas, cara, até final do ano que vem eu vou, sim. Não sei se vai dar pra ficar um mês, mas... Vai sim, equipes autogerenciáveis. Não sei não, vai dar sim. Processo, vai dar sim. Acompanhamento, pessoas. Vai dar sim. E brincando ou não, passou um ano já, né? Porque faz 2 anos eu acho que eu não tirei férias. Aí quando eu fui dar aula lá em Manaus, eu fiquei uma semaninha ali. E só. E querendo ou não, assim, o tempo passa tão rápido, parece. E esse ano
o cansaço tá diferente. Então, não sei, tá um cansaço diferente. E a gente nunca tirou férias coletivas também na consultoria, que é uma coisa muito nova, assim. E que eu particularmente tô gostando muito, porque vai parar. E todo mundo tem que entender que a gente vai parar. E eu nunca quis parar, eu nunca quis mostrar pra cliente que a gente parava, sabe? E eu pensei, pra que isso? Por quê? Não, a gente vai parar sim, tá todo mundo cansado, independente de quando entrou. E a maioria dos clientes param, né? São poucos que não. Então... Sim, e talvez não todos os clientes parem, alguns ainda continuam, mas todos os serviços param. Então, assim, eles vão viver sem contabilidade, eles vão viver sem a gente também, sabe? A gente precisa desse tempo pra se recompor, assim. E isso também tá sendo bem novo, também foi uma conquista diferente. Teve uma época que eu fiquei 4 anos sem férias e foi ruim, não foi bom. Mas eu sentia que os clientes dependiam de mim. Mas na verdade eu dependia deles também, porque é uma relação assim, muito, quando tu é apaixonado pelo que tu faz, tu fica meio viciado, meio dependente daquilo, né? Eu tava falando ontem com a minha faxineira, e aí ela falou assim, Mi, tu responde cliente até tarde, assim, né? Porque às vezes a gente se fala tarde. Eu falei, bom, mas tu também me responde tarde, né? E ela falou assim, sim, minhas clientes todas eu respondo a hora que manda, porque eu acho importante. E ela também é apaixonada pelo que ela faz. E aí a gente tava falando disso, da paixão e do cansaço que isso envolve. Porque a gente não tem muito limite, né? E o home office também trouxe isso. Sim. A gente tá o tempo inteiro conectado. Dessa questão do home office mesmo, até a gente fez uma troca essa semana e a gente já trouxe aqui como pauta de como o home office, às vezes, ele vem com uma carga maior do que o presencial, porque a gente senta lá às 8 horas e a gente não tem o momento do cafezinho, a gente não consegue olhar para o amigo, ver se a carinha dele tá boa, antes de entrar já na reunião, né, ver se vai ter problemas ou não. E eu acho que aumenta o cansaço também, porque a gente se compromete real de estar entregando às 8 horas, né, que a gente tem que fazer. E no presencial a gente não fica, mas aqueles 10 minutos eu não tava produzindo. No home office a gente fica, né? Eu parei pro cafezinho, mas depois eu vou recompensar, né, esse tempo que eu fiquei não produzindo, digamos Porque assim. no presencial, mesmo uma conversa de café, eu acho que é produtiva, né? Exato. E no home office a gente não tem. A gente não tem. sim. Eu já não tenho mais posição na cadeira lá de casa. Sério? Não aguento mais. Daqui a pouco eu já tô de cabeça pra baixo trabalhando. Ainda bem que vai ter as férias. Era só pra falar que o home office é bom, mas a gente cansa, né? E as férias eu acho que vai vir aí como um respiro até pra gente sair um pouco da tela, né? Pra sair um pouco desse... Enfim. E essa questão de modismos, como é que é pra vocês? Como é que vocês veem isso? Modismos de RH? Sim. No caso. Ok. Adri. Contigo. Ninguém quer falar agora, porque eu não Tá, tava vamos gravando. deixar Tava esse todo mundo assunto. falando. Não, então, aqui a gente É percebe... que a Adri puxou o assunto, né? A gente percebe que uma empresa faz um negócio, tipo, a gente trabalha na Contato, nós somos as Contaters. Não somos, gente, não somos. Não É só somos, um exemplo tá, hipotético. E aí as outras empresas imitam isso. Sei lá por quê, enfim. E ainda mais aqui em Floripa, que tem bastante empresa de tecnologia, assim, parece que todas as empresas de TI têm que fazer aquilo. E, cara, daí não é uma novidade mais, assim, é um negócio que Virou um padrão. Era pra diferenciar. Virou um padrão. Fora as falas, né? As falas starters, que fica lá, startup, começa a falar tudo em inglês e começa, né, a criar sim, métodos, as expressões em inglês, né? É. O budget. Nem os clientes falam assim. Os clientes não falam assim com a gente. Então, assim, às vezes a empresa, cara, não tem nada a ver com inglês, não tem cliente fora do Brasil, mas os cargos são em inglês, né? E tem que falar inglês. E, tipo, por quê? É chique? Eu não Isso sei, é uma coisa que eu não sempre entendo isso. pergunto pra eles. Vai internalizar? Não vai. Então Não. esquece essa merda. Vamos deixar os carros em português, vamos falar em português, vamos... Cara, E valorizar também, Valorizar. né, a nossa cultura, gente. A gente tem tanto talento, eles saem daqui tudo e vão lá pra fora, meu Tipo, o Deus. português é tão bonito, eu adoro português, por que não usar o português, sabe? E aí também tem aquelas questões, se tu vê divulgação de vaga, pessoa recrutadora. Tipo assim... Criaram isso agora, né? Não vai ser uma pessoa que vai executar? Vai ser um cachorro? Não, isso não existe, gente. Pra que pessoa? Acho que mudou. Porque acho que é uma questão de gênero. Pessoa assistente. Não, é questão de gênero, mas assim... Pra quê, tem uma sabe? questão de gênero. Mas assim, é igual a Bota Milan- recrutador, recrutadora, entre parênteses, que abrange não é o pode, masculino porque e agora feminino. tem gente que não tem gênero, aí a coisa do não gênero é... Eu não vou me pronunciar, porque eu tenho certas coisas. Não, mas foi aquilo que eu falei. É a inclusão, é a diversidade, mas, cara, tem limite pra tudo, né? E a gente tem uma vaga lá, por exemplo,
coordenador trainee. Eu vou colocar a pessoa coordenadora trainee? Não, eu vou simplificar porque a mensagem é aquela que eu quero passar, né? Então, eu vou Isso. colocar um OA lá. E nome de cargo É já o cargo, já é exatamente. masculino, É. é estereotipado, padrão. é o que vai na carteira de trabalho, é o que tá na CBO, é assim. Tipo, Sim. homem ser humano, não quer dizer que, homem, mulher, não. Tipo, homem Porque abrange a tudo, linguagem, entendeu? Ser- o idioma, ele exatamente. é patriarcal. Daí vem todo um... E eu acho uma que é coisa muito por mais uma trás, questão de ação da empresa, tratar cada um como é. Tipo, a gente tem um cliente, tem um caso de transgênero. Meu Deus, foi a coisa mais natural do mundo, é lindo de ver. Mas eles não anunciam diversidade nos valores deles, eles não ficam divulgando vaga de pessoa X cargo, sabe? É muito mais em ação orgânica, e isso eu acho lindo, assim. Eu admiro muito a RD, porque eles que foram os precursores em trazer muita coisa disso, né? Eles, a Resultados Digitais abrevia o RD, e aí logo eles pensaram em R-Doers, que são pessoas que vão lá e fazem. Uhum. E isso na época foi muito legal. A gente chegou até a criar para um cliente, né? Pelo Segware, a gente criou o Segmakers, então pegou na época, assim, era uma coisa que estava orgânica. Só que isso a gente faz anos, e tem coisas que não faz sentido, tipo a TOTUS. A TOTUS já é difícil de falar o nome, já tem a porra de um V ali no meio. Aí eles falam TOTUS. Agora todo mundo TOTUS. Cara, alguém fala isso de fato? É uma realidade da empresa? Tipo, a RD conseguiu criar uma cultura que todo mundo se vê como R-Doer. Agora as outras empresas, antes de criar a cultura, enfiam a porra do nome lá de uma forma que não tem nada a ver. Outro modismo que eu vi que cresceu muito e que perdeu totalmente a sua identidade, a característica do que é realmente a função, que é o BP, né? Business Partner. Então, de Todo novo, a RH é questão BP de- agora, Agora, sim. todo RH, seja analista, coordenador, gerente, é BP. Então, assim, tu vê gente que tem uma carreira super júnior, sei lá, passou 2 A empresas, pessoa nem talvez, conhece o negócio da empresa. nem sabe, exatamente, porque BP é estratégia, né? O parceiro do negócio total, tem que entender de negócio, né? E se relacionar com o C-Level, não é nada Exato, operacional, é um negócio muito, muito, muito exato. estratégico. Como é que vai conversar, né, sobre estratégia, pra onde a gente tá indo, quais são os indicadores, né? Então, esse eu acho que é o mais modismo do RH, assim, dos últimos... Os nomes, 2 né? anos. O próprio nome de área, assim. Cara, não é o fato de chamar de RH ou não, é o fato de como vocês vão tratar as pessoas na empresa, como que vai ser a cultura, a gestão, né? Exato. É o preconceito, às vezes tá lá dentro, aí não adianta nada. Colocar a Coloca pessoa um nome recrutadora. bonito, bota o nome bonitinho, só que no dia a dia não é assim que acontece. E aí na sua cultura não adiantou É. nada. Ou aqueles arroba, aqueles X, amigos. Cara, então não usa a palavra amigos, usa qualquer outro sinônimo, né? Também Sim, não precisa sim. usar pessoa amiga, mas, tipo, usa qualquer outro sinônimo pra não traduzir e ficar lá cheio de arroba ou X, a porra do texto, né? É que assim, a gente tem um plano de cargos e salários normalmente nas empresas e tem o nome do cargo, sabe? Então, assim, a gente trabalha com o nome do cargo. Não quer dizer que não pode ser mulher, não pode ser... Não é essa a questão, entendeu? O cargo tem um nome e a gente utiliza o nome, não é errado isso, tá? E tá abrangendo todo mundo, não é... Tipo, não tô restringindo. Então, é só essa questão, sabe? Não precisa também complexificar tanto, assim, as coisas, A sabe? originalidade, a É o simplicidade faz equilíbrio, né? diferença. O famoso. Sim. O equilíbrio e a genuinidade. Existe essa palavra? Genuidade. Genuidade. Aham. Enfim, o negócio acho que tem que ser genuíno, né? Tem que... Melhor assim, ó, simplifica. Sinônimos, Google. Sinônimos. Tarará. Tem que acontecer de fato, assim, eu via muito cliente nosso, principalmente no início, não querendo contratar homossexual e me falando. Uhum. E eu falei, então tu muda o RH, tu muda a consultoria, porque eu não vou aceitar isso. E aí, hoje, é uma empresa que, assim, eu acho que é 50% homossexual e 50%, se a gente for ver, tinha uma área inteira só de homossexuais. E ele tinha um estereótipo, assim, né? O CEO tinha um estereótipo de não. Não, imagina, ainda, né, agora tá mais nessa questão de gênero, mas há muitos anos Mais atrás, raça, né, muitos anos negros. atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei na ANEL, eu fui atender um cliente e era o Pescado Verde Mar, uma peixaria, assim, né, enfim, era atendente. E eu entrevistei uma pessoa negra, e eu falei, cara, encontrei o cara que era negro e homossexual. O dono pulou da cadeira, falou, Dani, tu tá louca? Eu falei, conversa, vamos fazer uma experiência. O cara tá lá. Eu vou lá, Até às vezes, hoje. ele fala, essa daqui que me escolheu. Eu falei, não fui eu que escolhi. Você é que tinha o talento na hora certa. Sim. Claro, teve, né, uma questão ali de preconceito, de também resistência. Primeiro que era só mulher. Não, eu quero mulher, Tem bonita, isso, né? né, pro atendimento. E hoje ele tá lá. Mas eu acho que é bem esse o nosso papel, sabe? É isso, recusar o cliente que é preconceituoso,
É mostrar que a gente tá aqui pra apoiar a diversidade mesmo, assim, sabe? E porque é rico, sabe? Eu acho que em qualquer equipe, olha só a nossa equipe. Cada uma tem um perfil super diferente e a gente dá super certo. Então, a diversidade é só pra melhorar, pra trazer mais resultado, pra ter visões diferentes. Tem uma questão também, que eu acho que é o que a Dori, né, traz aí, ela tá pouco se pronunciando, que é uma questão social da inclusão, né? A gente precisa olhar pra isso. E por isso que se criou esse movimento. Então, se é certo ou errado, não, né? A gente vê muita divulgação da vaga que quando tu vai escolher os que não, eles botam sexo, mas agora já tá gênero, tem um texto enorme de opções, né? Que é dar a opção mesmo dessas pessoas se incluírem no mercado de trabalho, né? Reduzir o preconceito. Mas eu entendo que tu tá dizendo da nomenclatura, mas é que as pessoas possam se identificar, falar, não, eu posso fazer parte dessa empresa e as pessoas vão me aceitar como Isso eu é sou. inclusão. Isso, É que tem inclusão que eu considero exclusiva, sabe? É, uma inclusão que sim. exclui. Tipo assim, vagas exclusivas pra pessoa negra. Cara, Pô, é isso, Aí eu tenho nós- capacidade lá, eu também já vi, Aí mas tu eu vai não vou excluir, ficar. tu vai excluir então índio, branco, todos os outros pra botar só pra negro porque tu quer. Porque tá na moda. Tá vendo as propagandas Tá na da moda? TV? Exato, Tá tudo exatamente. com pessoas negras. Agora PNE não tá na moda, ninguém Gente, nunca é faz difícil vaga abranger exclusiva. tudo. Hoje em dia tem tanto... A diversidade é tão grande que, cara, tu não tem como pensar em tudo. Em todas as diversidades, entendeu? Então, assim, seja simples, só isso, sabe? Inclusão física é uma coisa que sempre me pegou, porque as empresas contratam porque a lei obriga, né? De acordo com X número de pessoas tem que ter. Só que é muito difícil, porque tem um monte... A empresa tem que se adaptar a alguém com uma certa deficiência, né? Não é só enfiar a pessoa lá. E às vezes essa pessoa, por ter a deficiência, ela não consegue se capacitar tanto. Então ela vai sofrer na empresa também. E às vezes ela é jogada num canto. Quando veio essa lei de inclusão de X%, acho que era 5%, né? Não sei Nem como é me que tá lembro. agora. Era 5% do número total de colaboradores precisava ter. E aí tinha um cliente que eu atendi, ele falou, não, tá, a gente tem que contratar, beleza, mas... Ele pedia, não, se não quiser trabalhar, não precisa. Ele só queria constar que tinha e que era, né, que estava ali dentro das cotas, né, que chamava assim, cotas. Essa é a falsa inclusão. Exato. Então o que adianta, né? É que inclusão forçada não é inclusão. né? Exato! Mas talvez- Exato. Aí imagina o negro lá que entrou com aquela vaga divulgada pra pessoa negra, aí uma empresa inteira de branco, você é o único negro, aí vão ficar usando a imagem dele ainda pra promover, dizer que Pra dizer que é inclusiva, né? Ah, eu acho muito sacanagem. Pode ser que esse cliente hoje tenha uma outra mentalidade. Por isso que eu acho que é esse o movimento das pessoas entenderem que todos podem e têm o direito, né? Sim. Não necessariamente Deveria ser uma consciência, forçar. não uma uma... consciência. Isso, mas Devia esse estar no movimento discurso. é pra gerar essa consciência. Teve um exemplo que eu dei até aqui num outro podcast que a gente falou sobre isso. Foi da Consulado, uma escola de samba aqui de Floripa, que criou uma aula para pessoas gordinhas. Então, criou uma aula para gordinhos. Ao invés de colocar a pessoa acima do peso dentro da ala das passistas, não, criaram uma ala de passista. Isso é Separada. exclusão. É exclusão. Cara, vergonhoso. Sim. É uma inclusão exclusiva, assim, que tu tira... Aí imagina, tá passando todo mundo lá, aí passa a ala dos gordinhos, tipo, atração de circo, sabe? Nossa, sim, muito, nossa, muito. Segregou, Exato. né? bizarro. A intenção é diferente, né? A intenção é de, igual Dove, né? Começou aí numa campanha de inclusão mesmo, bota negro, bota ruivo, bota gordinho, pra Sim. dizer que a beleza tá nisso. Sim. A intenção provavelmente é essa, né? A intenção de dizer é boa, que somos é. todos, mas... Mas eu aí acho as que ações não estão coordenadas. é algo mais profundo, assim. Inclusão tem que fazer parte do dia a dia, parte da cultura, tem que ser algo natural. Entende? Então, mais do que uma nomenclatura, é o dia a dia da empresa e como essas pessoas chegam e são tratadas nessa empresa também, né? Então, isso pra mim é o mais importante, sabe? Tem empresa que trata mal qualquer pessoa. Aí ele vai lá e fala, não, agora eu vou colocar um negro aqui porque eu acho... E tem muito negro que não gosta. Eu vi vários colegas meus se posicionando no dia do negro. Fala, cara, dia do negro é o caralho. Vamos todo dia trabalhar pra isso, pra que o negócio seja. Eu não quero hoje ser homenageado pelo... Eu entendo que tem um dia pra que tenha tido essa virada de chave, mas as coisas têm que estar mais orgânicas. E isso vai mudar quanto mais a gente falar disso. Quanto mais a gente vê um profissional negro e fala assim, beleza, se ele tiver o comportamento, ele vai ser selecionado. Se ele E for tá a tudo pessoa que eu certo. preciso, ele vai sim, né? É isso. Exato. Mas é um assunto mas é uma polêmico, questão né? social, Sim. política, né? Do quanto vem lá da escravidão e quantas... É só tu ver hoje quantas pessoas negras estão na escola particular. É que tudo tem Quantas um fundo, pessoas né? Uma negras história por estão trás. na faculdade, né? Então, assim, é isso que eu falo. É sempre ver que por trás de um comportamento sempre tem uma intenção, né? Eu quero crer que é uma intenção positiva, mas
todo esse movimento de forçar algo é uma necessidade de dar mais oportunidades. Porque nem todos têm a consciência, daí tu precisa Uhum. obrigar, né? Isso, Pra que vai um pouco, por isso que eu aconteça. falo, talvez esse cliente que um dia negou, ele possa pensar hoje diferente. Porque tá mostrando na TV, tá mostrando no outdoor, tá mostrando na rede social. É a mesma coisa de promoção social, né? De responsabilidade social. Eu tinha um cliente que falava assim, Michelle, beleza, a gente vai fazer, mas a gente não vai divulgar. Eu quero fazer, quero ajudar, mas não quero ficar ganhando crédito e lucro a partir disso, sabe? Ao mesmo tempo, se ele não divulgar, ele não vai mostrar pra outras empresas que ele tá fazendo aquilo. Mas eu acho a atitude bonita, assim. Eu ajudo um monte de gente, não fico divulgando que, não, dei 50 pila pro mendigo agora, sabe? Mas eu me sinto muito bem quando eu tô ajudando alguém, assim. É genuíno, é algo que tá no meio. Mas, se eu não falo pra ninguém, talvez eu não dê a ideia de outra pessoa se ligar e ajudar também. Então, é um paradoxo, né? Mas o servir é a nossa missão, né? A Servir gente só é a nossa precisa missão. descobrir no que servir, mas a nossa missão de estar aqui é servir. E outro aprendizado, falando desse assunto, né, de cliente, da consultoria esse ano foi isso, né? A gente aprender a dizer não para cliente. A gente escolher os nossos clientes, né? O que não tá de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, não tem que estar aqui, né? E ser a gente sincera com eles e falar isso, né? Exato. E a gente tinha uma questão com isso até ano passado, de às vezes, né, não conseguir e tal, e esse ano com todo esse processo, toda essa reestruturação, a gente tá conseguindo fazer isso. Isso é um... Esses dias a Dori trouxe um incômodo, assim, de um cliente, né? E era um cliente que queria abrir uma vaga com valor super baixo, exigia um monte de coisa, não flexibilizar nada. Eu falei, não, a gente não vai fazer isso contigo que vai selecionar, a gente não vai fazer isso com a pessoa que vai sofrer, a gente não vai aceitar e vai dizer pra ele que não. Tu chegou a falar pra ele real, assim, o motivo? Tipo, não vamos fazer porque não. Eu disse que não estava de acordo, né, com o que a gente acreditava e com a nossa experiência de mercado também, porque a gente trabalha com dados, a gente sabe que certas coisas são possíveis e certas coisas não, né? E certas coisas são vergonhosas, né? O nosso nome ele junto também, falou, não vou apoiar isso. Não vou apoiar. E aí a gente se posiciona, é isso que a gente tá falando, né? A gotinha vai virando, né? Vai reverberando. E aí outras também dizendo, não vou fazer. Ele vai dizer, pelo amor, então vou ter que aumentar. Ele não vai ter opção. E aí que começa E consultoria é isso, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar como ser humano de forma global. Eu acho que pessoas sem posicionamento são, tipo, boring. Mornas, tipo, são mornas, são mornas. E a gente, como consultoria, é nosso papel se posicionar e dizer, cliente, não, tu vai pra cá que vai dar tudo certo. Se não der, a gente vai descobrir logo, rapidinho, e mudamos de novo. Mas a gente tá junto, né? É parceria pra isso. Gente, o papo tá bom, mas, né? Estamos no nosso horário, já foi mais de uma hora de papo aqui. Foi muito bom estar com vocês mesmo. A gente fez o fechamento faz uma semana que ficou aquela... ficou pra mim, pelo menos, um gostinho de não, acho que precisa de outro fechamento e fazer esse podcast aqui, o último do ano com vocês, fez todo o sentido do mundo. Próximo eu quero trazer minha família, foram 2 pendências assim que eu tive. E sabe uma coisa que eu vou falar agora? Que eu acho que vai fazer todo sentido pra vocês? Não sei. Que é que... Lembra quando eu falei, não, eu preparei um momento pra fazer. E aí depois eu falei, cara, eu não sei, eu acho que não é o momento. Quando tu conduziu hoje, né, que a gente veio fazer esse bate-papo, era isso que eu ia tá lá, eu posso mostrar toda a condução, assim, de refletir sobre a nossa profissão, da onde a gente veio, até onde a gente tá no contato. Que louco! E por que você vai chorar? Gratidão. E aí o encerramento seria o que eu propus pra vocês. Eu falei, eu vou fazer uma parte e a segunda parte é aquilo que eu propus pra vocês. E é o melhor momento pra que a gente possa fazer isso. Bora. Então a nossa ideia é que a gente possa agora apreciar a Mi, fazer o nosso momento de apreciação. Sacanagem! Daí ela vai chorar. É a vez dela chorar. Então, nossa, eu acredito muito, né, de que nada é por acaso. Então, realmente, tudo que foi dito ficava lá no script. E o fechamento seria a apreciação. É uma conexão do caramba, né? É, conexão. Quem gostaria de começar? Conversa que eu já falei demais. Não, pode ir, vamos lá. Bom, eu quero agradecer muito, 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 muito a Mi, todo o time também. Mas voltando à apreciação, é essa capacidade de olhar para o outro e apostar, sabe? Eu vim de 800 quilômetros, eu não falava, não conseguia nem dizer o que eu queria exatamente, mas foi isso. Tá, beleza, quer vir? Vamos apostar. Então... E desenvolver. Né? E desenvolver, não é me colocar lá. A Mi sabia disso, então ela ajudou de todas as formas o desenvolvimento e se eu tô me tornando quem eu sou hoje... Faz muito sentido colocar o seu nome e o agradecimento no meio. Então, muito obrigada. E que a gente possa colher muitos frutos juntos.
Obrigada. Ela tá se segurando, que eu tô vendo. Chorando. Bom, Mi, eu vejo assim um crescimento meu, teu, de todo mundo, mas acho que aquele período ali que a gente passou sozinhas ano passado também me faz ver muito esse contraste, assim, e olhar pra trás e ver tudo isso hoje me emociona. E me reforço que o motivo pelo qual eu vim, sabe? Porque quando eu vi que a empresa era de uma mulher, trabalhava um time de mulheres, hoje somos um time de mulheres e todas psicólogas. Então isso tudo me inspirou desde o início, né? O fato de você ser psicóloga, ser mulher, tocar uma empresa sozinha. Então acho que a palavra é força, sabe? Eu te aprecio pela tua força, pela tua coragem de se posicionar, de ser firme, de tocar uma empresa, de estar lá às vezes no meio de um monte de desenvolvedor, de gente de outra área, de homens, né? E conseguir ter o teu lugar e abrir o teu espaço. E essa tua força que tu transmite pra gente, e a gente consegue também abrir o nosso espaço com os clientes, né? É isso que tu transmite e a gente consegue repercutir. Então, a palavra seria força. Obrigada. Foi eu, então. Pra mim, é muito admiração e, assim, eu vejo a Mi como muito guerreira, sabe? Então, uma pessoa que a gente sabe que não é fácil ter uma empresa, ainda mais aqui em Floripa, que passou por esse perrengue aí na pandemia, como todo mundo, mas que conseguiu se manter e formar um time massa aqui, que também é mérito dela. Então, assim, uma pessoa super profissional, super objetiva e que conseguiu fazer realmente um RH diferente e mostrar isso para os clientes, fazer uma empresa massa com um atendimento diferenciado, né? Que eu acho que o nosso diferencial é isso, é o atendimento, é a sinceridade, é essa parceria com os clientes mesmo. Então, assim, é uma empresa muito massa, é o que eu posso dizer, assim, é uma empresa top. E esse teu trabalho, cara, tipo, é sucesso, assim, pra mim, tu é uma empresária de sucesso, acho que isso é ser um empresário de sucesso. É ter uma empresa massa, com pessoas legais e que, tipo, é muito bem sucedida a empresa pra mim, sabe? Porque os clientes elogiam, todo dia os clientes elogiam, todo dia os candidatos elogiam, sabe? Candidato, ele é reprovado e ele elogia, entende? É por causa da nossa condução, por causa do nosso tratamento diferenciado. Então, não é fácil fazer uma empresa, manter uma empresa, e ainda mais nesse nível, né? Então, assim, eu acho que tu é muito guerreira e tu é uma empresária de sucesso. Obrigada. Então, eu te aprecio, pelo respeito que tu tem com a nossa individualidade, com a nossa história. E eu falo, né, particularmente de mim, assim, em relação a ter um valor muito forte que é da minha família, de ser apaixonada por trabalhar e tu respeitar, né, o meu momento, a minha história, confiar no meu trabalho, assim, eu vejo que tu fala, Dani, ó, é isso, vai, toca, né, de ter isso, assim, e tu respeita também a história de cada um, o momento de cada uma, proporciona sermos uma equipe autogerenciável, né, onde a gente, tá bom, tu dá o direcionamento, mas, cara, vai lá e resolve do teu jeito, né, não tem aquela liderança opressora, né, então, te admiro por isso, gratidão pela oportunidade. Ai, gente, não esperava por essa. Obrigada mesmo. Obrigada por vocês terem confiado em mim, né, antes da empresa e ajudar a empresa a crescer, assim, de fato, ela só cresceu por vocês. Se eu continuasse do jeito que eu tava, eu ia estagnar ou crescer minimamente, mas vocês me ajudaram muito a crescer como pessoa e aí a empresa cresce junto, assim, então, sério, é muito difícil estar nesse lugar, mas é muito bom mesmo, assim, sabe? É muito bom mesmo, assim, e eu acho que eu só mudei tanto porque vocês apoiaram também, assim, né? Eu sempre falo pra Dori, né, ela me tira de uma zona de conforto muito grande, principalmente quando eu tenho que falar o que eu não gosto, né, o que eu não quero, assim, pra mim é muito difícil. Eu não gosto de conflito, né, eu apazigo de todo mundo, de todas as empresas, mas os meus eu evito. E enfrentar conflito é um puta potencial pra crescer, né. Então, obrigada mesmo por todo mundo ter apoiado, assim, Esse eu acho que é o time mais redondo, assim, que eu tive, porque a gente foi muito redondo em tudo, muito processual, muito tudo, sabe? Dou muito valor pra todos os outros. Ontem eu até tava olhando a fotinho de todo mundo no meu Insta. Eu falei, cara, eu não vou tirar essa foto aqui, porque as pessoas fizeram muito parte, sabe? Mas esse time aqui tá muito correto, muito metodologicamente correto, psicologicamente correto, tá muito massa, assim. E essa técnica é uma técnica que eu gosto muito, que eu aprendi com uma pessoa que eu considero meu mentor de ágil, né, o Samuel.
E lá num grupo de Agile dele, nos Estados Unidos, com o mentor deles, eles faziam isso. E tem um texto muito importante que eles desenharam falando da importância da apreciação, que é uma técnica de feedback e normalmente com alguns clientes eu começo com isso, assim. E na nossa equipe, eu acho que eu fiz uma vez só e não foi legal, né? E ali foi um ponto de que não foi legal. A gente viu que ainda tinha muito pra crescer, muito pra construir. A gente fez isso, assim. Então, vocês me surpreenderam de verdade com a técnica. Muito, muito massa poder receber isso, muito gostoso mesmo. Eu acho que dá um quentinho no coração e aquela sensação de, cara, esse ano foi foda pra caralho, ano que vem vai ser melhor ainda. Vai ser um ano que a gente vai conseguir, de fato, distribuir lucro, de conseguir fazer coisas que a gente nunca fez antes, organizado, sabe? Assim, então, eu tô muito, muito, muito feliz. E agradeço. Vamos fazer esse fechamento aqui, então, acho que com esse amorzinho junto, assim. É isso, gente. Pode? Pode! Ah,